Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, vocês já sabem, ele tem a missão de desmistificar o cartório. A palavra é difícil, mas ela é importante. Acabar com esse mito que o cartório tem tudo de ruim, não tem nada de bom. E esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. Graças a Deus, a gente nunca está sabendo nada sobre cartório, porque todo dia o Código de Normas ele vai lá, atualiza, e aquele cara que se achava super inteligente, ele cai na prateleira, fica ali médio. Eu já não sei nem mais onde eu tô. Eu estou na zona de rebaixamento do Código de Normas. Mas, falando para você, tabelião, escrevente, auxiliar de cartório, que quer fazer um serviço personalizado com transmissão de documentos, mensagens, a Docma, ela faz isso para você. Faz sim, vai aparecer, né, o link aqui embaixo. Vou parar com esse negócio de aparecer o link, que tá me dando um trabalho, mas tudo bem, vai aparecer o link. Então, a Docma é uma experiência super personalizada que você vai ter com o seu cliente. Não só no envio de documento, mas como também na troca de mensagens. E se você entrar agora, tem um cupom, Casal Notarial 12, tá? 17, desculpa. Realmente, vai aparecer, tem que aparecer o link aqui embaixo, não tem jeito. Entra em contato com o pessoal da Docma, que eles vão facilitar a sua vida, principalmente hoje com a lei de LGPD, não é isso? Isso, Lei Geral de Proteção de Dados. E porque essa troca de mensagens ela vai ser personalizada e segura. Seguindo com nossos parceiros, vamos falar aqui da Addive, né? Nosso parceiro aqui de relógio. A Addive, ela te oferece um relógio bom, bonito, um preço justo dentro do mercado, com máquina japonesa e assim, esse é um Pulse, né? 44 milímetros com vidro de safira, aquele vidro que você pega assim, arrasta na mesa, assim, ó, ele não arranha. E é bonito, hein? E é bonito, não é isso? Gostei. Mostra. Bem legal, olha aqui, ó. Cadê a câmera aqui? Chama no zoom. Chama no zoom. Tá chegando o Dia das Crianças, dê pro crianção do seu marido o relógio desse da Addive, não é isso? Eu sou uma criança, se quiser me dar um relógio, eu tô aí. Obrigado, Heitor, obrigado a toda a equipe da Addive que ajuda a impulsionar aqui o nosso canal. E em breve eles vão vir com uma novidade feminina por aí. Tá vindo uma novidade feminina, um braço da Addive aqui, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez a todos. E para terminar, para a gente poder começar a bater o nosso papo hoje totalmente interessante, você vai gostar, a BPWL, construtora que se destaca em Teresópolis desde 2006, não só na construção como na corporação. É isso? Isso aí. A BPWL tem um atendimento super diferenciado e a preocupação deles é muito mais do que construir um apartamento, é realizar um sonho. E, seguindo nessa linha, a gente tem um presente para vocês da BPWL. A BPWL sempre manda um presente para os nossos convidados aqui, uma lembrança para ficar desse momento. Ai, que especial. Que legal. Registrado. Espero que vocês gostem, já vou apresentá-los. Pode abrir aqui? Pode abrir, fique à vontade. Pode ficar à vontade. Porque é uma forma de agradecer, vocês dedicarem o tempo, a disponibilidade de vocês para vir aqui. Ah, não acredito. É bem legal. E assim, eu gosto muito deles porque é uma empresa, né, ali unifamiliar, né? Joaquim e todos os funcionários da BPWL são pessoas maravilhosas assim, e eles entregam para você um imóvel pelo menos com um mês de antecedência. Eles estão no 18º, se eu não me engano, empreendimento entregue antes do tempo. Nossa, muito bom cheirinho. Muito bom cheiro. Muito Caraca. bom, né? Amor, vou Muito levar pra casa. agradável. A gente adora vela, cara. É Ai, muito que bom. bom. Dá aquele legal. climinha aconchegante em casa. Nossa, é muito bom. E faz parte, sabia, do que a gente vai conversar. Eu vou falar depois. Olha. Faz parte. Vamos seguir para apresentar os nossos convidados. Assim, a gente aqui fala sobre cartório. E hoje a gente vai falar de um ponto importante sobre cartório, que é a autoridade. E assim, a maneira mais prática e assim, aquela, né, eu tava conversando até com a Stephanie aqui, a gente veio conversando no caminho, de você passar autoridade, como a gente é muito visual, é da maneira que você veste. Né? Eu não estou falando que você se veste mal, mas eu acho que na vida a gente sempre pode melhorar. E se vestir hoje para um tabelião, né, isso, para um escrevente, para um advogado, para um corretor,
eu acho que faz toda a diferença, não é isso? Pro tabelião que quer formar uma equipe padronizada. Então, pensar assim, como eu posso padronizar uma roupa para todos os meus funcionários? Tem várias maneiras de você fazer isso de uma forma que fique mais elegante, sempre melhor. E aí você tem, né, para as mulheres, a forma do cabelo, os acessórios. E para os homens, o homem não tem tanto trabalho para se vestir, mas a gente vai descobrir hoje que tem uma diferença. E para isso, trouxemos aqui 2 especialistas. Patrick Munhoz, especialista em moda masculina, e Stephanie Muri, em moda feminina. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu gostaria que vocês, um de cada vez, se apresentassem, porque é a primeira vez que temos 2 pessoas do outro lado da mesa. É a primeira vez que tem 2 convidados aqui? É a primeira vez. Então, ó, especiais. E vão abrir uma sequência de 2 convidados. Para vocês, amiguinhos de cartório, peguem essa dica. É de graça, hein? E o podcast, ele tem esse poder. Te traz a pessoa aqui com a especialidade dela, arranca tudo dela em 1h30, 2 horas e não paga nada. Paga o almoço, né? Mas, enfim, fiquem à vontade. Eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história. Ladies first. Ladies first. Obrigada, Ana, Cristiano, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Stephanie Muri, consultora de imagem e estilo. Minha primeira formação é psicologia. Então, pode pensar, o que tem a ver psicologia com moda, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque minha história é um pouco clichê em relação a esse contexto da minha profissão, porque eu desde adolescente via temporadas de moda, depois que chegava da escola, eu era aquela adolescente com 13 anos que queria comprar blazer já, então já era algo que estava um pouco ali na minha veia, mas na minha cidade não tinha faculdade de moda, onde eu morava. E você é de onde? Nova Friburgo. E da região serrana aqui do Rio. E aí, não tinha faculdade, e aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí eu sou grata por eu ter escolhido a psicologia, porque hoje ela me ajuda em muito na minha prática, porque a moda que a gente usa hoje é uma ferramenta para ajudar mulheres, mas a gente lida com pessoas, né? E a gente acessa camadas muito profundas da vida das pessoas, né? E a roupa ali vai ser só o ponto final daquilo tudo. Então, depois eu me especializei em design de moda e também fiz consultoria de imagem, coloração pessoal e por aí vai. Então, eu consegui unir o autoconhecimento e a moda, trazendo um sentido para isso tudo, e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Legal. Muito Patrick? Bom. Então, minha formação é em publicidade, e aí a gente tem uma história um pouco parecida, assim, porque eu uso justamente a moda como uma ferramenta de comunicação. Que a gente entende que na publicidade tudo comunica. Tudo comunica. Isso aqui comunica, ali comunica, tudo está comunicando alguma coisa. Então, a gente poder fazer uso, assim como você falou da parte de psicologia, a gente fazer uso da moda, das peças, da tua imagem, para você conseguir não só se vestir melhor, ter o seu estilo, mas como uma estratégia de fato, para você alcançar novos objetivos, para você ter mais confiança, para você ter mais autoestima, muitas vezes para você ser mais visto, mais escutado, que nem estava falando, por exemplo, às vezes uma pessoa que ela vai liderar uma equipe, e ela tá falando e ninguém escuta. De repente não tá faltando um amadurecimento ali da tua imagem, uma autoridade, passar uma credibilidade. Verdade. Então eu falo muito isso. Quando eu falo que eu faço um perfil, hoje tem um perfil de moda masculina no Instagram, no TikTok, Patrick Munhoz. E eu falo muito isso assim, quando eu falo moda, a galera já acha que é isso, assim, sei lá, eu entendo muito ali às vezes de marcas e tecidos e desfiles e tal, mas não, na verdade é uma coisa mais como estratégia para o seu posicionamento, a sua autoimagem, a imagem para as outras pessoas, e é mais ou menos por aí. E assim, o que eu acho é o seguinte, quando a gente fala em moda, as pessoas pensam logo no alto padrão, né? Numa alta costura, numa coisa assim inacessível. Uhum. Né? Eu vou além. Eu acho que quando se fala, principalmente em consultoria de imagem, falta muito conhecimento do que é realmente a consultoria de imagem. As pessoas têm uma imagem, consultoria de imagem tem uma imagem de que é algo inacessível. E assim como todo mundo fala mal do cartório por falta de conhecimento, e aí a gente
veio querendo trazer essa linguagem mais simples para poder aproximar as pessoas do cartório. Eu acho que a consultoria de imagem é um pouco isso. Alguns tabus, né, que rolam. Falta conhecimento das pessoas. Pois é, assim. E principalmente pro homem, né, cara? Ainda tem aquele preconceito do cara tá arrumado e acha que vai ferir a masculinidade dele. Mas... Que é uma besteira do cara passar um secador, usar uma pomada. Eu sempre fui um cara vaidoso de tempos, né? Não. E ficou quieta, porque eu vou cortar o silêncio, isso? Essas perguntas surpresas são comprometedoras. Mas eu arrisco dizer que a grande maioria assim, dos homens é muito vaidoso, assim. Só que não fala, mas sabe, assim... A sua maneira. Né? Do jeito que ele acha que é vaidade, de repente. Pode ser. Mas às vezes, se você pergunta, ele fala que não. Mas aí ele tá ali arrumando a sobrancelha, ele tá toda hora assim no espelho, ele dá uma coisa. Se for assim, o Cristiano não é... Ou não era vaidoso. Eu tô obrigando ele assim. Porque assim, usar um sabonete específico, um pro corpo, um pro rosto, um shampoo pro cabelo... Era uma coisa que não entrava na cabeça dele. Hoje já... Não, e é como você falou, tem esse tabu, mas não precisa ser nem 0 nem 100 ali. Mas faz um meio termo, faz um equilíbrio, faz uma coisinha. Você não vai da noite pro dia, fiz uma consultoria de imagem e tal. No dia seguinte, 10 mil roupas diferentes, tudo diferente. Cara, não vai mudar a sua vida inteira. Mas, cara, é uma camisetinha, uma escolha de tecido aqui, é uma modelagem, um corte. Coisas simples ali, sabe? É o aprender. Né? E passa muito por um autoconhecimento, assim. Sim. Você começa a perceber muito mais. Até essa semana um amigo mandou assim, ele falou, caraca, olha só, eu nunca reparava nisso. Aí ele botou a foto assim, um cara almoçando, e aí ele tava com uma meia, tipo assim, um cara todo de terno e uma meia Puma, assim, de academia, sabe? Aí ele, caraca, eu não reparava nisso, agora eu tô reparando. Então você começa a ter aquele olhar um pouco mais crítico e perceber. Aí depois você pensa, caraca, será que eu era esse cara? Tipo, pois é. Sabe? Não, e assim... Para contextualizar, mas o que isso tem a ver com o cartório? Gente, o cartório é as pessoas que vão ao cartório, ou elas têm um problema, não é isso? Ou tá indo ali comprar o primeiro imóvel, o sonho da casa própria. Uma questão. Ela tem sempre uma questão para resolver. Pois é. Né? E porque ninguém acorda e fala assim, hoje eu não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Vou no cartório. Vou no cartório ou vou tomar um sorvete? Não, né? Então a pessoa tem sempre uma questão para resolver. E eu acho que a pessoa já chega ali, ela já vai cheia de preconceito até o cartório porque vai, né? Eu te perguntei o que você achava de cartório, você falou fila, falou umas duas coisas que já vai demorar. Burocracia. E assim, e chega lá, ela já vai com dúvida e com medo se não vai ser enrolada, né? Porque tem esse folclore, tem essa coisa toda, até com um certo ponto de razão, porque as coisas hoje é muito difícil, hoje você vê uma fraude em cartório, mas tem um passado que tem uma mancha e o nosso trabalho aqui é trazer o público para próximo do cartório e acabar com isso. E ela chega lá, vai fazer uma escritura com escrevete, olha pro tabelião, tá o cara lá com a camisa de academia. Eu, sinceramente, mesmo sem entender da moda, eu achei aquilo estranho. Porque é aquilo, é o visual. O cara tá assim, mas peraí, por que... Mas ele não é o tabelião? Porque quando você pensa no advogado, você já pensa logo num terno. Sim. Você viu um advogado de bermuda, chinelo, então assim, é isso que a gente quer trazer pro cartório. E ajudar você que tá aí no cartório, de repente, não tô falando que você se veste igual, não venha me tacar pedras, mas eu acho que a gente deve se apresentar de uma maneira diferente, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de o primeiro bom trato ao cliente é você estar bem vestido para receber aquela pessoa. É a forma que vou voltar lá na questão. O cartório é uma delegação do serviço público. Então você está ali prestando um serviço. Vamos prestar esse serviço da melhor forma possível. E uma delas é como você se veste, como você se apresenta, como você se porta. E aí eu queria que vocês começassem explicando o que é uma consultoria de imagem, exatamente para que as pessoas possam se entender, porque vai muito além da roupa simplesmente que você põe. Você não é uma caricatura. Então você, como Stephanie falou, de autoconhecimento e tudo mais, então você também tem que se autoconhecer para saber como você vai se mostrar, como você quer que as pessoas te vejam.
Então, eu acho que vai muito além. Então, o que é, pra gente começar com tudo, o que é a consultoria de imagem, exatamente, para que as pessoas possam entender e até mesmo perder um pouco do preconceito. Sim. Vai lá, Stephanie. Obrigada. Então, eu falo que as pessoas são muito extremistas quando elas pegam algo novo. Então, elas acham que quando você vai fazer uma consultoria de imagem, a pessoa vai te vestir de algo que você não é, de um personagem. Só existe exatamente uma forma de se vestir correta. E quando, na verdade, não é isso. Por quê? Um personagem não consegue se sustentar por muito tempo. E você precisa se olhar e se reconhecer naquilo que você veste. Isso é o principal. Então, eu falo que, por exemplo, no cartório, o importante, eu falo que o básico bem feito já funciona, né? Então, se você pensar em cuidado com o seu cabelo, para as mulheres e para os homens, para as mulheres, uma maquiagem básica já vai te ajudar. Por quê? Quando você mostra que você tem essa preocupação de cuidado consigo, você mostra que você também está apto a cuidar das pessoas, dos problemas das pessoas. Então, isso é uma comunicação que você passa ali, né, no inconsciente das pessoas. Um senso de ordem, né, de estar ali com uma roupa passada, sem observar rasgos, manchas, furos. Esses detalhes que você fala, nossa, isso é óbvio, mas muitas vezes não é. A gente escuta que o óbvio precisa ser dito, né? Então, é você pensar, às vezes, numa boa modelagem, num tecido interessante. E isso não significa que a roupa precisa ser cara. Isso não significa que precisa ser algo que te fantasie, que você precisa botar e tá igual o advogado, por exemplo, que vai lá. Não é isso. Por isso que a gente fala que é algo acessível a todos. A consultoria de imagem para a pessoa do cartório e para qualquer pessoa, tanto pessoa profissional quanto para a sua vida pessoal, ela serve para facilitar a sua vida. A gente vai te dar ferramentas para poder ali esclarecer esse ato de se vestir que você tem que fazer todos os dias. Para finalizar, eu sempre falo uma frase que uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que a gente tem que se vestir todos os dias. Então, que a gente faça isso de uma forma que nos valorize, nos represente, que a gente se sinta bem e que faça sentido pra gente também. Pra nossa autopercepção e pra como os outros nos enxergam também. Isso aí, excelente perfeito. definição. Patrick. Eu acho que tem essa parte da nossa aparência e a gente é especialista em avaliar ou julgar ali o outro. Eu diria mais assim, de avaliar e muito rápido, né? A gente faz isso já há milhares e milhares de anos. Quando você ficava perdido numa floresta há milhares de anos atrás e você via outra pessoa, você tinha que identificar rápido se aquilo ali era um amigo ou um inimigo, né? Então, assim, há muitos e muitos anos a gente é especialista nisso, de identificar essas pequenas coisinhas ali para saber se aquilo ali vai ser uma experiência boa, ruim. Inclusive, até eu peguei um Uber a semana passada e aí ele tinha refeito assim o estofamento do carro dele. E aí eu elogiei pra caramba, eu falei, cara, que legal o cuidado que você teve aqui, isso é muito bacana, né? Que nem sempre a gente vê isso. Ele falou, cara, nem fala sobre isso, porque, pô, os meus amigos aqui no grupo estão me zoando pra caramba porque eu gastei R$2.000 pra fazer esse estofamento. Eu falei, cara, mas olha só, primeiro que é um pensamento muito pequeno assim, né? Ele falou, não, você devia ter comprado um celular novo, não sei o quê, alguma coisa assim. Mas eu falei, cara, olha só, pensa comigo, tem algumas coisas que são muito indiretas, né? Que acontecem. Então, quando a pessoa que está dentro do seu carro, ela se sente bem, se sente confortável, menos estressada, ela te trata melhor, o seu dia vai ser melhor, isso vai respingar em você de uma forma melhor. Então, como é que a gente pode trazer isso para o cartório, por exemplo? Pô, você tá bem vestido, tá me passando uma tranquilidade, um senso de organização, eu já vou ficar mais calmo também. Então, sabe aquela coisa? Sim. Então, a gente já tem esses tabus, né? Tipo, telemarketing, já liga já, tipo, caraca, já vai ser problema, já vai ser isso, vai ser aquilo. Então, mesma coisa, às vezes a pessoa já chega ali meio irritada, não, já vou chegar ali porque vai ser burocracia, vai ser um problema, vai ser coisa. Se você já quebra um pouco dessa objeção ali, desse estigma ali que tem, que a gente sabe que tem, que nem se falou, tipo, todo mundo fala que vai ser fila, que vai ser isso, vai ser aquilo. Então, são benefícios indiretos. Olha só que legal esse jeito de pensar, ou seja, você vai se arrumar bem e de repente seu dia vai ser mais calmo. É como? Sim. Não, mas porque você passa uma sensação de organização, então tudo vai refletindo. Eu gosto muito de falar também que você se cuidar, tem a parte também do autoconhecimento, né, que você vai mudando muitas coisas. Por isso que eu falei que tem a ver com a vela. Eu vou chegar nesse ponto também. Mas é porque é como se fosse academia. Você começa a academia, já percebeu que várias outras coisas vêm na sua vida junto? Você quer fazer uma dietinha, você quer se organizar mais, você quer acordar mais cedo.
né? Você quer de repente fazer uma meditação, você começa a se cuidar mais, eu quero ler um pouco mais. Então são várias coisas. Então você se vestir bem vai muito além. Aqui assim, o tecido, aqui assim por cima, isso aqui é só a ponta do iceberg, é só o, né, mas tudo que aquilo ali tá comunicando e tal, que vem, assim como um relógio passa a sensação de que eu sou um cara ocupado, que eu me importo com o tempo, que eu sou pontual. Então cada coisinha, por isso que eu falei da publicidade assim, que cada coisa comunica várias outras coisas. Então não é só às vezes ali um relógio, então um elemento comunica várias outras coisas. Eu gosto de falar dessas camadas assim, porque realmente é muito extenso, não é só sabe? roupa. Nunca será apenas não um é só look. tecido, entendeu? Eu sempre não falo é tecido. isso. Nunca será apenas um look. Né? E tem uma pesquisa sobre isso, né? Que fala que a partir do momento que a pessoa te olha e tem uma primeira impressão, que isso acontece em pequenas frações de segundo, que a primeira impressão é causada pela imagem, antes mesmo de você falar suas habilidades, seu conhecimento, você já, entre aspas, julga aquela pessoa pelo que você tá vendo. Se aquela primeira impressão for positiva, tudo aquilo que aquela pessoa vier a falar depois, você já vai levar aquilo de uma forma mais interessante, aceitável. Agora, se aquela primeira imagem não foi tão positiva assim, aquela pessoa precisa se esforçar mais para poder te convencer daquilo, para poder você, como que eu posso dizer, sentir segurança naquilo que ela tá te passando. Então tem pesquisas. O que a gente fala não é só sobre achismos. Não é da nossa cabeça. Né? São pesquisas, né, científicas que falam, que abordam sobre esses temas, que é um fato. Né? Com certeza. Não, e o Patrick estava falando, né? Vocês olham, vocês têm um olhar que vocês rapidamente vão verificar o que precisa mudar, enfim, quando vocês são contratados. Que é, fazendo um comparativo aqui, né? É igual a gente olhar uma certidão de uma matrícula de um imóvel. A gente, quando chega a matrícula, ela pode ter 2 páginas, 10 páginas, a gente já sabe exatamente se ali tem algum impedimento, só de passar o olho rápido, assim. Tô nem falando de entrar nas camadas e conhecer. Então, assim, é um paralelo muito interessante, porque as pessoas precisam entender como é uma profissão e como é uma profissão séria. Sim. E que vai ajudar muito. A gente vai entrar em outros pontos como eu acho que é importante ter. Mas, assim, sobre isso você olhar e identificar rápido qual é o problema, qual é a solução. Então, assim, é o olhar do profissional, da excelência do profissional que você tem. Isso aí. Principalmente assim, um tabelião e um escrevente, e gente quando pratica um ato, é um ato solene. É um ato que ele pode estar envolvido uma separação por divórcio, um óbito no inventário, uma compra e venda, o primeiro casal comprando. Então, assim, eu acho que por respeito àquela pessoa que está ali, e ela está pagando por aquele serviço. Então, assim, eu sempre tenho que dar o meu melhor. Eu não, por exemplo, ontem eu fui fazer uma escritura fora. Eu sou meio ruim de fazer barba, assim. É uma coisa que me incomoda, me arrebenta o rosto, sabe? Ela reclama por causa da barba. Eu fiz barba ontem e, assim, eu não tenho como fazer o programa já cinza, assim. Então faz barba novamente, por respeito a quem tá olhando, por estética, pode ser o que for, pode pensar o que for. Então, assim, eu acho, você é amiguinho do cartório, preste atenção nisso aqui, melhore, e assim, não custa caro. Eu vou falar uma coisa aqui, se eu soubesse que seria tão bom, eu já tinha feito uma consultoria antes, entendeu? Assim, eu tinha economizado bastante. Sim. Até pra você olhar aquelas roupas ali e falar assim, caramba, o que você falou do cara olhou? O cara tá com uma calça e uma meia da Puma. Então, assim, eu acho que vale a pena. Conhecimento sempre agrega. E assim, e se vestir, não adianta. Todo mundo repara em você. A pessoa pode não entender nada de moda, não entender nada de se vestir, mas ela sabe que ela tá vendo ali um cara diferente. Então, assim, eu acho que é importante isso. E deixa eu fazer uma pergunta e dar um corte bom. Como é que te veste bem uma pessoa que tem que usar um uniforme? Uniforme, tá. Se for... Por exemplo, lá no cartório é uma polo, né? Acho que é. Isso que eu ia falar. A maioria das vezes é uma polo, né? Então você tem que tirar o foco do que você não pode mexer e mexer no restante. Exatamente. Pronto, assim. Pra mulher então, e pra homem. E alguns leves...
truques de styling, assim, né? De você conseguir, por exemplo, colocar uma camisa pra dentro da calça, usar um cinto. Então você vai ter uma calça com corte bom, com caimento bom, um tênis, um perfume. Você vai estar com a barba feita ou alinhada, cabelo. Você vai estar com um relógio, uma pulseira. A postura conta muito. A escápula muito. sempre encaixada, né? A escápula foi feita pra Vou até me ajeitei. Cara, eu tô fazendo agora pilates e RPG, não sei o que tal, mas assim, porque a postura conta muito. Você vê um artista e tal, ele tem aquela imponência e tal, cara, 99% daquilo ali, cara, é a postura, ele tem a confiança, né? Mas a postura muda muito. Podia estar aqui com a roupa que fosse. Se eu tivesse aqui assim, cara, a minha autoridade, credibilidade vai lá embaixo, assim. Então, você tem que esquecer. É a mesma coisa pra rosto, pra qualquer outra coisa. Cara, esquece, eu sou baixinho. Tá, você vai crescer, tipo assim. Não vai, então, mas o que a gente pode fazer com essa informação pra frente, né? Então, é isso. Pode ser uma polo amarela. Cara, vou colocar então uma calça preta, vou colocar um tênis branco, vou colocar ela pra dentro, vou colocar um cinto bacana, um relógio, um perfume, vou me apresentar, vou olhar no seu olho, vou apertar a sua mão, vou estudar várias coisas que eu posso fazer de trato mesmo com as pessoas, várias outras coisas, mas falando de roupa, é isso, você esquece ali o que você não pode mudar e foca no restante. Às vezes, cara, uma dobradinha aqui, estar com ela sempre passada, né? Uniforme novo. Pô, tem gente que uniforme... E sapato também, né? Eu acho que ninguém se importa com calçado. Eu falo que o calçado, ele comunica muito. Muito. O calçado sujo, o calçado já muito gasto, sabe? Isso é um acabamento que pode levantar ou acabar com a sua produção ali. Isso em qualquer ambiente. Então, assim... Fazendo o link com o que o Patrick falou, realmente a mulher também. Ela vai usar dos truques para além do uniforme, como os acessórios, fazer truques de estilo como colocar um cinto, adicionar ali um sapato que vai comunicar o estilo pessoal dela, que vai fazer também sentido para aquele contexto ali que ela trabalha, vai colocar um cabelo bem organizado. Eu falo que às vezes é melhor você fazer um bem preso do que ficar com, né, igual a Ana gosta de botar presinho. Já ajuda do que a pessoa ficar com aquele cabelo desgovernado. Não é todo dia que a gente acorda com cabelo bom. É verdade. Né? É verdade. Então, assim, prenda ele. Às vezes o clima também não ajuda. Então, usa um spray, uma pomada, que seja. Isso já muda a tua imagem. Uma maquiagem básica, um protetor com cor, um blush, um lip balm. Não precisa de muito, não sei me maquiar. Sabe, tem vídeos na internet. Também não precisa ser uma coisa muito elaborada. É o que eu falei e repito, o básico funciona. Demais. Né? Então, é esse polimento da sua imagem que já vai te ajudar. Né? Você pode, aquele uniforme não tem nada a ver com o meu estilo. Então, tenta imprimir o seu estilo nos acessórios, num calçado, num cinto, num design de um cinto, né? Num design de um brinco. Então, eu acho que é você usar dessas ferramentas. Mas aí, complementando a pergunta, aí assim, eu entendi sobre os acessórios e tal. Mas assim, dentro de um cartório, a pessoa que entra no cartório, vocês me corrijam se eu estiver errado, ela tem uma expectativa de... Ela tá indo ali resolver um problema. Então, é um lugar, digamos assim, que precisa passar um pouco mais de seriedade. Né? Então, assim, de repente, tem um uniforme, mas aí eu vou falar de mulher porque eu não sei acessório de homem, tá, Patrick? Relógio, pulseira, cordão. Isso aí. Eu vou falar de um acessório mais feminino, você fala de um masculino. E aí, tá o cabelo preso, uma maquiagem básica bem feita, e aí põe um brinco grande de banana porque é uma pessoa mais criativa. Brinco de quê? De banana, de melancia. Entendi, com design, né? Um designer mais assim, pra trazer o estilo pessoal dela pra dentro do formato do uniforme. Eu acho que também... Não, tudo cabe o bom senso. Né? Então tá. Isso tem que ter. Eu tô falando isso porque senão daqui a pouco você chega num lugar que tem um uniforme, aí vai ter uma pessoa com um laçarote assim aqui. Também, para as mulheres, por exemplo, as unhas. A gente fala muito com as mãos, geralmente. Então, as mulheres eu sei que gostam dos alongamentos, enfim. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, para mostrar esse certo tipo de autocuidado mesmo. Essa percepção tá em tudo, né? São todos os detalhes. Então, e aí, como você falou, vai botar uma banana, cabe
cabe o bom senso, e eu falo que uma das coisas de você estar bem vestido, um dos pontos mais importantes é a adequação. Então, se o seu ambiente não cabe colocar um brinco de banana, como que eu posso botar um estilo criativo? Você pode botar com um design ali geométrico, que fique mais discreto, mas que ainda assim comunique algo. O seu sapato, de repente, ter um design ali que você sabe que cabe dentro daquele ambiente, que tem aquele limite, né? Você não precisa vestir um personagem para estar num ambiente X ou Y, mas você precisa saber o dress code daquele lugar. Você precisa saber a adequação. Por quê? Eu falo que um blazer é uma peça que geralmente as pessoas acham bem arrumado, bonito. Mas, por exemplo, num churrasco na beira da piscina, não vai ficar bem vestido, por quê? Não vai estar adequado. Então, a adequação é um dos pilares, é o bom senso, é você pensar o que aquele ambiente dá ou não dá. E o problema de a gente morar perto da praia, você tá falando do ambiente, do dress code, é porque o cara sai da praia e leva a praia com ele pra tudo que é lugar, não é isso? É o lifestyle do carioca, assim. Eu sofro com isso, porque eu não sou daqui, e aí eu amo me vestir do meu estilo mais... Eu tenho um estilo mais elegante, eu amo blazer desde os 13 anos. Então, as pessoas... Eu tenho que criar uma adaptação dos tecidos e tudo mais, né? A gente vai criando ali. Mas o carioca, ele tem um estilo bem peculiar de se vestir. Que às vezes... Bermudão e chinelo. Pois e a mulher também. Aí acaba tendo A pessoa acha assim, então já que todo homem carioca se veste assim e toda mulher assim, se você mora aqui, você tem que se vestir assim também. Porque... Você acha que uma camisa de linho é uma boa solução pra isso? Pode, pro homem? Sim, com certeza. Não, camisa de linho. Sim. Mais soltinha. Sim. Tal. Assim, eu quando trabalhava em banco, de segunda a quinta era obrigatório gravata. Beleza, ficava todo mundo elegante. Porra, na sexta. Na sexta. Era um desfile dos horrores. Eu ficava assim, eu assim, né? Na época eu tinha que usar uniforme e tal, mas assim, o cara fala assim, eu me libertei, sabe? Até porque um terno, o cara coloca um terno ali, uma gravata e, mais que ele não entenda muito, tá de terno, né? Tá de terno, vira doutor. Tem esse negócio. Tá de terno, vira doutor. Na sexta-feira, então assim, é claro, no cartório, na sexta-feira, se não tiver escritura, aí eu boto uma malha, boto uma calça, um tênis mais despojado ali e tal. Mas, cara, tem... Tá bem mais flexível hoje em dia, né? Assim, a maioria das empresas... Tem essa flexibilidade. Tá bem mais flexível, Mas você não vai usar dessa liberdade pra... Você tá no ambiente de trabalho ainda. Então, isso que tem que ser pensado, tanto na prática do dia a dia, quanto num evento, por exemplo, de final de ano, no aniversário de alguém da firma. Qualquer um desses ambientes, as pessoas acabam esquecendo também e perdendo a linha, muitas vezes. Porque eu vou numa festa, mas ainda assim você tá com seus né, ali colegas de trabalho, com seu chefe muitas vezes. Então, será que cabe ir com aquela roupa, com aquele decote, né? Que às vezes você iria num ambiente familiar, de fato, entre amigos. Você ainda tem pessoas ali que estão, de certa forma, te analisando ali de uma forma profissional. Então, nunca se esquecer desse fator também, né? Agora, uma pergunta que eu acho que cabe mais para homem do que para mulher, mas vocês ficam à vontade. Por que quando você começa a se vestir bem, você começa a irritar o próximo? Você irrita. Eu acho que a irritação faz parte da mudança, não faz? O cara começa, ou ele olha assim e fala, cara, aí te sacaneia, eu te boto um apelido, ou te elogio, mas é daquele elogio dando uma alfinetada. Isso estou falando pra mulher, acho que não tem muito isso. Mas tem, com certeza. Ainda mais em ambiente de trabalho, eu falei assim, pô, cara, que mania é essa agora de não usar cinto? Eu falei, pô, e que mania é essa de só usar o cinto? Cara, o homem é muito bobo assim nessa questão, cara. Não amadurece em algumas coisas, é muito bobo. E aí tudo é uma zoeira, tudo aí, tudo é isso, assim. Mas, cara, é porque é muito mais fácil falar mal do que fazer, né? Pois é basicamente isso, assim. E os tabus também. A pessoa acha que vai ter que gastar 10 mil de um dia pra noite pra comprar roupa e tal. E mal sabe ele que às vezes ele vai ali numa loja de departamento do lado dele. Pô, tem lá a camisa ótima pra ele usar. Porque é uma questão de escolha. Então você chega, tem lá, você vai comprar um short de banho numa loja de departamento. Aí tem a bermuda do Piu Piu e tem um liso azul marinho. Então, assim, é questão de escolher, tá? Tem o ruim e o bom um do lado do outro. Então, assim, é muito mais fácil. Então, entra aqui no que a gente falou de tabu. A galera acha que às vezes é muito difícil, muita coisa.
Mas, cara, o cara começa a fazer, ele dá uma chance, logo ele... Assim como você fez também agora. Tipo, eu tenho certeza que você, tá gostando, tá curtindo, e passa a palavra pra frente, começa a falar, não, cara, mas é isso, é meio que uma inveja ali, tipo, ele fica, tipo, sabe, Eu acho que o primeiro é querer, né? A pessoa tem que querer. Então, eu falo que a consultoria de imagem é 50% o consultor e 50% a pessoa, né? Não existe, é uma via de mão dupla. A pessoa precisa estar aberta para ela entender tudo aquilo, né? A gente vai entender muito da vida daquela pessoa, de quem ela é, do seu estilo de vida, que entra a profissão também, mas ela precisa estar aberta para esse processo. Sim. Isso vai impactar muito no resultado final, né? Principalmente eu falo que os homens são mais práticos por vezes, e as mulheres geralmente são mais camadas a gente ali conseguir acessar, né? Então, eu acho que precisa estar aberto para poder passar por esse processo. Ana sabe, né, Ana? Olha, porque assim, primeiro você leva cada puxão de tapete e você fala assim, meu Deus, aonde que eu tava? É muita crítica. Então você tem que estar... Não, crítica não, desculpa. Mas assim, é muita informação no primeiro momento. Basta estar assim, se a pessoa que está do outro lado, no caso, quem está consumindo, quem está adquirindo a consultoria, está prestes, está com a cabeça aberta para poder entender as coisas. E tem gente que não quer abrir. Olha só, eu faço isso aqui tudo, mas não abro mão do meu smartwatch. Eu tô falando que tem crítica envolvida. Cristiano fala mais do que eu, você sabe, sobre o seu Apple Watch. Porque eu acho que tem coisas que são negociáveis. Não, mas hoje ela sentiu um pouco. Ela sentiu um pouco hoje, tava toda arrumada. Ela mesmo olhou e falou: cara, a parada destoa, não destoa. E assim, eu Você tocou num ponto delicado demais. Tem tanta coisa aqui importante pra falar. Vamos falar de coisa boa, agradável. Tanta coisa, tem tanto assunto que não vai caber no tempo. Vai ter que fazer parte 1, parte 2 também com eles. E você vai ter que fazer parte 1, parte 2. De mim, mas vamos ajudar as pessoas. Eu tô sendo ajudada, fala já. Eu já tenho meu... Já tô sendo assessorada aqui. Vamos lá, o Patrick responde o masculino e você o feminino. O nosso amigo que tá nos assistindo agora, e ele falou assim, cara, ele tá lá assistindo e falou assim, pô, o que esses caras estão falando tem razão. Aí ele começa a se olhar... Que é a primeira coisa que você olha, né? Aí, ele falou da postura, a primeira coisa que eu fiz foi tá com aquela camisa do clube. Que, por exemplo, eu sou Flamengo, eu tenho umas 20 camisas do Flamengo, mas você não me vê por aí andando só com a camisa do Flamengo. Perfeito. Eu tenho uns amigos. E a gente tem um amigo assim. Pô, rapaz, quem não tem? Quem não tem? Não, mas... e é engraçado, eu vou fazer isso aqui que depois eu vou mostrar pra ele. Ele só anda com roupa do time, não sei se você pode falar o time. Flamengo? Pode, por que eu vou falar do Flamengo? Sei lá. Então ele só anda com roupa do Flamengo. Mas assim, tudo. Tipo, ele é o chefe dos escoteiros, sabe escoteiro? E aí teve um dia que a gente foi comer uma pizza, todas as famílias são amigas, né? E aí ele veio com uma calça, uma blusa de malha. Polo, assim? Não, nem era polo, era uma malha básica. Sim. E de tênis, arrumadinho. Meu filho virou pra ele e falou: nossa, como você tá arrumado hoje? E aí virou um jargão assim no pessoal. Mas assim, vamos fazer um corte, que o corte é bom. Um corte. Patrick, o cara tá lá, ele fez uma autoanálise nele e falou, cara, não aguento mais usar a camisa do Iron Maiden. Fala no microfone, não aguento mais, vai ouvir. Não aguento mais usar o, não sei, smartwatch ou a camisa de time. Ou a camisa de time. Mas eu tô meio apertado agora porque as pessoas acham assim. Ela vai fazer um negócio, ele falou, acha que tem que ser tudo na hora, sabe? A gente começou a jogar tênis, que você fala um pouco do seu tênis. Pô, não ia comprar uma Babolá, Aeropure, não sei o que. Eu não sei nem pegar na raquete. Então, assim, o cara... O basicão pra ele começar, falar assim, pra a esposa dele olhar e falar assim, você tá diferente, né? Porque como é que o cara começa? Precisa gastar muito dinheiro. É muito mais simples. Pro homem, né? Um armário do zero, vamos colocar assim. Do zero, um armário do zero. O cara tá aqui, tá assistindo, como que eu começo agora? Isso aí, como é que ele começa? Então, você vai gastar muito menos do que você imagina, tenho certeza. Eu acho que como ele tem que começar te contratando. Isso é uma ótima. Mas é uma ótima. Me contrata, Patrick Munhoz, entra lá.
Mas assim, é muito, muito mais fácil. Inclusive, até no nosso conteúdo gratuito, na internet, Pô, tem muita cara, a gente coisa. posta tudo. O ouro tá lá, a gente posta tudo, tem tudo lá. Mas assim, calça. Você investir numa calça de sarja, tá ótimo. Vocês preferem que eu fale as cores junto ou depois eu falo as cores? Não, pode Vou falar. fazer o seguinte, ó. Por quê? A pessoa tem que ter as peças mais versáteis que elas combinem entre si, certo? Isso vai ser o primordial. Ou seja, você vai ter ali 10 peças, elas vão fazer 50 looks, entendeu? Então, calça de sarja, aí o que vai deixar ela com cara de bonita mesmo? Fazer a barra dela. Pega aquela barra que tá toda sanfonada ali, faz a barra dela. Como? Leva numa costureira, ali R$20, pum, fez a barra. Na linha do calçado, se você quiser mais tradicional, se você quiser um pouco mais moderno, aparecendo um pouco de pele, pode ser na altura do ossinho ali do tornozelo. Tá ótimo, tá ótimo. Pode ser umas 2 calças, umas 4 camisetas básicas, mais ou menos, 2 camisas de botão, cara, tá ótimo, umas 2 polos, um sapato, 2 tênis ali, já tá muito bom. Aí vamos falar de cores porque é essencial. Cara, se você tiver preto, branco, azul marinho, tons ali de marrom ali, você vai ter tons terrosos, você vai ter marrom, bege, areia, um verde militar. Cara, todas essas peças vão combinar entre si. Você não vai precisar ter medo de combinar, porque você vai ter ali várias e várias combinações que vão ficar excelentes e que vão passar uma autoridade, uma credibilidade muito legal. Por exemplo, você vai colocar então uma calça bege e você coloca uma camiseta ou uma camisa azul marinho. Cara, excelente combinação, tênis branco. Tá ótimo. E aí, não se assuste, começa com essa. Eu não vou cansar dessa roupa. Calma. Usa 1, 2, 3, 4 vezes. Na quinta vez que você usar um pouco dessas combinações, você vai ver, pô, dá pra adicionar então o bege com o vinho agora em um bordô. Aí, beleza, você já vai mais uma. Então, é um processo. Não adianta você querer entrar na academia hoje e querer pegar 500 quilos amanhã. Tudo tipo assim, é um autoconhecimento. Calma, é um autoconhecimento, tranquilo. Mas assim, é isso. Foi lá, adquiriu essas peças, tá ótimo. E, eu não consigo comprar isso tudo agora. Cara, um mês você pega 2 peças, mês que vem mais 2 peças. É claro. Então hoje uma camiseta e uma... Claro, de acordo com a tua necessidade do dia a dia ali, né? Se você não usa camisa no dia a dia, tá? Então uma camiseta e uma calça, pronto, já tá ótimo ali. E limpa o teu tênis em branco, pum, já usa. E aí vai indo aos poucos, tá ótimo, tá muito bom. Excelente caminho pra pessoa começar. E acho que mudar também um pouco, manter o cabelo cortado, barba feita. Sempre. Os acessórios também. Os acessórios ajudam muito. Você, cara, relógio, às vezes você pega um relógio barato. Relógio. Às vezes, cara. Compra na Dive, hein? Exatamente. Isso aí. Mas você pega, cara, às vezes a pessoa acha que vai ter que ter um Rolex pra... Não, e cara, você pode passar muita credibilidade e autoridade tendo um relógio mais barato, de aço, assim, principalmente acessórios em aço ou prateados, enfim, né? Seja prata, aço, são muito versáteis. Então aqui, por exemplo, eu tô com um relógio, aqui um anel e pulseira. Aqui pulseira que já vem aqui tipo o prateado com preto, que é mais ou menos a combinação que eu tô. E pronto, já vai ser, cara, 99% das situações você já pode usar essa combinação assim, tá ótimo, né? Tem cordão aqui também, mas fica por dentro, aqui é a gola média. A gola média é uma coisa legal também, porque é um truquezinho que fica parecendo super elegante e na verdade tem 2 dedos de tecido aqui a mais e é isso. É porque a gente é muito sensível com algumas coisas. Por exemplo, eu sempre falo isso, ó, se eu pegar aqui meu cordão e usar assim, tá de boa, né? Tá normal. Normal, nada demais, vocês não vão comentar nada. Mas e se eu viesse com ele aqui? Aí vocês iam tipo, caraca, tem algo muito diferente. Ou seja, alguns dedos aqui de cordão, daqui eu sou super estranho, aqui eu sou super normal. Então assim, é nesse nível de sabe, sutileza, de ajuste. Você fala assim, cara, então você pode ser um cara, sei lá, vai ser estranho ou chamar muita atenção pra alguma coisa, você tá aqui assim e aqui eu tô normal. Então são pequenas coisinhas que a gente muda e que já fazem muita diferença, entendeu? Entendi. É a mesma coisa da gola alta, 2 dedinhos a mais aqui, nossa, chique, elegante e tal, e são 2 dedinhos aqui a mais de gola, sabe? Camisa. Qualquer coisa que você mude, né, faz muita diferença. Eu vou falar aqui da experiência com a Beatriz
costureira, você falou, tem que ter uma boa pessoa para fazer a costura. Certo. A Beatriz foi lá em casa, né, ajustar nossas roupas e entregou assim com uma excelência. Parece que tinha chegado da loja. Mas foi em casa? Ela Sim, foi em casa, Pô, que mediu incrível, todo. ótimo. Isso é ouro. Não, isso Não, vai. A costureira que vai em casa, uma ótima Não, costureira. e a entrega que ela faz, eu fiquei muito impactada com a de forma excelência. que ela entrega. E aí, assim, você falou assim, você faz um ajuste pra cá, se você quiser mais isso, você põe pra ali. E ela, assim, ela vai te auxiliando nisso tudo. E tô fazendo a propaganda gratuita aqui pra Beatriz. Não, perfeito. Beatriz.costureira. Ela é maravilhosa. Mas é porque realmente, assim, você ter o ajuste, né, pro seu corpo inclusive, faz uma diferença. É um dos jeitos mais baratos, assim, de você Isso se que eu ia vestir bem. perguntar agora. Não É através do ajuste. Não tenho grana agora pra comprar roupa, mas O ajuste. Com certeza você tem em casa várias que eu ia peças falar. que vão ficar completamente diferentes se você fizer o ajuste. Assim, muda da água pro vinho, assim, é a diferença enorme. Fica realmente parecendo que é feito sob medida, porque está, de uma certa forma, sendo feito sob medida. As roupas, elas são feitas de prateleira pra caber na maioria das pessoas, Sim. né? Mas cada um tem a sua característica. Então, Dificilmente hoje em dia a gente compra uma roupa que não precisa de ajuste. Muito difícil. Dificilmente. É, muito Então difícil. as pessoas têm que se acostumar com isso, porque Muito. o que eu vejo muito na prática é as pessoas não usam um monte de roupa porque fica com preguiça de levar para ajuste. é verdade. Ou então usam peças que poderiam mudar completamente o caimento, trazem um efeito visual completamente na silhueta diferente, só com aquele ajuste. Uma coisa, assim, às vezes que é no detalhe. Então, isso é algo que as pessoas precisam levar para si, assim. Precisa-se, sim, fazer ajuste nas suas roupas. Tá vendo? Né? Por Então, isso que- isso vai fazer diferença. Por isso que às vezes você vai numa loja e fala que vai na loja e nada cabe, nada funciona nada e tal. Mas não, pra mim também não, pra ela também não, porque realmente Cada um tem que tem um fazer. corpo, cada a gente um foi tem- comprar a roupa recentemente. E a gente tem até isso em vídeo. Cara, a gente pegou uma barra de calça sua que a gente tirou isso aqui. Foi. Tem lá, tipo assim, pô, eu dobrei. Eu tenho 1,70 m. Tem isso aqui de diferença. Não, pra mim, cara, direto eu tiro, eu tenho 1,85 direto, eu tiro assim um pedaço enorme. Ela vai além do pé, assim. Então você fala, se você vai usar aquilo daquele jeito, cara, imagina como é que vai ficar. Pois é. Ai, por isso que as pessoas provam e falam, não acho nada pra mim. Não acho nada na loja, Né? exatamente. Não encontro nada. E aí eu também vejo isso, as meninas falam, nossa, nunca que se eu tivesse vindo aqui sozinha eu tinha encontrado isso. É porque a gente já começa a pensar para além, não é só aquilo. E para as mulheres, você falando da questão da barra, as mulheres também em relação a se prender a número de etiqueta. As mulheres, muitas vezes, elas acham que, não, eu não posso parecer que eu engordei, ou algo desse tipo. Eu falo, não se prenda ao tamanho da etiqueta. Compre número que sim tá ali. um número maior, se o caimento ficou melhor. Esquece isso de PMG. E assim, às vezes você vai ter que comprar um número maior para cair melhor ali no seu quadril e fazer um ajuste na cintura. Perfeito. E fazer um ajuste de barra. Então, é se acostumar com essas coisas para você, de fato, conseguir pensar, encontrar coisas ali que vão fazer sentido. E para a mulher, a questão da modelagem também faz muita diferença. E muita, né? Então, não é pensar assim no tecido, mas pensar nessa modelagem, que eu acho que é algo que passa muitas vezes despercebido, né? Você compra ali porque você só olhou, achou bonito, tá na vitrine, me atraiu aquela cor ou aquele design, ou vi numa amiga, ficou bonito nela, e aí você quer comprar, quando chega em você não fica legal. E muitas vezes, por quê? Muitas vezes é isso. É a modelagem que não te favoreceu, ou é um ajuste, ou é ali, né, uma coisa que não tem nada a ver com você, que tem isso também, não tem a ver com a sua vida real. Muitas vezes, né, você compra só porque tá na modinha, ou só porque, né, você viu com alguém, e aquilo não encaixa na sua vida. E isso é pagar caro numa roupa. Verdade. Mesmo que você tiver pago ali R$ 49,90 naquele vestido. Se você usou ele uma vez ou nunca usou, vai Jogou ser fora a peça, R$49,90. vai ser a peça mais cara do seu Deixa eu guarda-roupa. aproveitar. Eu, assim, quando eu era criança, eu sempre tive muito problema com roupa. Era uma coisa emocional. Porque uma infância humilde, né? Éramos 3 irmãos na época, enfim. Tudo é uma outra realidade do que a gente vive hoje, mas humilde mesmo. Então, assim, eu Natal e eu faço aniversário em fevereiro. E eu sempre ouvi.
vai usar a roupa no Natal, vai guardar, só vai usar no aniversário para não andar com roupa velha. Cara, acabou. Ficou na cabeça. Criou a crença. Criei a crença, você que tem essa crença, né? E assim, é muito difícil de eu comprar roupa, coloco lá na gaveta, e assim, por várias vezes pegar a roupa, trazer, começar a vestir, falar assim, não, vou guardar. Melhor guardar. Melhor guardar. Vai que tem uma outra ocasião. Vai que tem uma outra ocasião. Eu falo assim, mas se eu morrer? Não, mas assim, mas tudo bem, não, mas vamos guardar. E aí, conversando com o Patrick, ele falou assim, cara, a tua peça de roupa vai custar quantas vezes você usar? Meu irmão, falou em dinheiro. Pô, desinstalei a crença com um segundo. Exatamente. Não é isso? Se não é uma peça de R$1.000, você usou uma vez, custou R$1.000. Cara, se você usa 1.000 vezes, foi R$1 cada uso. Exatamente. Então isso me ajudou muito a desinstalar essa que tem muitas pessoas, né, que vão ver esse vídeo e que tem isso, assim. E principalmente, assim, cara, quem não quer estar com uma roupa nova, ninguém quer estar com uma roupa velha, usar, depende, assim, as condições da vida. E eu tinha essa preocupação. Falei, caraca, então só tenho que usar agora no meu aniversário. E isso ficou instalado em mim. Instalou, né, o Drive ficou instalado, esse negócio de usar a roupa. Reprogramou agora. Reprogramei, como só, né, botei o dinheiro. Deixa eu só voltar naquela parte do homem. Camisa, polo ou malha? Por dentro ou por fora da calça? Qual é a diferença? Com ou sem cinto? Esse negócio do cinto é uma coisa que eu fico na dúvida ainda. Então, na verdade, não tem uma regra específica, mas eu normalmente recomendo um pouco mais de colocar pra dentro, pra você deixar um pouquinho mais profissional, pra você ter um certo truque de styling, e você também tem uma questão da proporção. Normalmente, você vai ficar mais 40% em cima quando você coloca ela por dentro, né? E você vai ter mais ou menos ali 60% para baixo. Se você deixar ela direto até aqui, fica meio que 50-50. Se você for mais alto, tudo bem. Mas principalmente, às vezes, a pessoa um pouco mais baixa, quando você coloca ela para dentro, você alonga a tua perna, né? Porque a tua perna fica parecendo maior. Então isso já é... Tá vendo? Qualquer coisa que você traga assim que alongue, ou seja, você vai pegar uma calça preta e vai colocar um tênis preto. Dá aquela sensação de continuidade ali, isso faz com que você pareça maior. Né? Então, às vezes, pode ser uma gola V, coisas na vertical, por exemplo. Você pega assim um cordão e ele desce aqui com um pingente, ele tem tá até na moda agora um que é tipo um pingentezinho assim, tipo um ratinho, assim, enfim. E aí aquilo ali traz aquela sensação de peso, assim, que te deixa mais... Faz um decote invisível, como se fosse. Exatamente. Né? Aí tudo isso vai trazendo essa ideia de você aumentar e tudo mais. Então, são alguns truques que você pode usar, entendeu? Mas te deixa mais arrumado por dentro? Com certeza, mais com alinhado, certeza. né? E o cinto? Cara, o cinto, ele tá... O cinto combina com o quê? Com a cor da calça, com a cor da camisa, porque o que a gente sabe, que as pessoas sabem cinto com sapato. Aí o cara tem um tênis branco, vai botar um cinto branco, tem um tênis vermelho, vai botar um... Imagina a loucura. Não tem nada a ver. Não, você vai combinar ele com um sapato, só que se você for colocar um sapato, um tênis branco, você não vai botar o cinto branco, entendeu? Você vai colocar ele preto. Depende, na verdade, também do restante das outras peças, mas em geral vai ser preto com preto, marrom com marrom, e é isso. Agora, o cinto, ele tá caindo um pouco, assim como meio que a gravata, né? A gravata estão usando mais blazer, bem menos. Às vezes você vê, pode ser, enfim, galera às vezes na TV ali, uma coisa bem profissional, galera do mercado assim, uma formalidade e tal. Mas tá caindo um pouco. Aí você tem aquele cinto interno, que é tipo um elástico, que a galera, inclusive, normalmente homem tinha a mania de colocar por dentro da cueca, né? A camisa. Só que acontece que quando você senta, o que acontece? Fica aparecendo a tua cueca aqui. Verdade. Tá por cima da tua camisa. Então tem um cinto, até uma dica boa, é o cinto elástico, você coloca de prender camisa e prende ele aqui por dentro. Vai por dentro da calça. Entendeu? Ele é um cinto elástico. E aí ele prende ali a sua camisa para ela ficar certinha. Então você pode se mexer e tal. Isso também é uma outra coisa que... Esse lance de você se mexer e ela sair acontece muito por causa do corte da camisa. Tá? Na verdade, ele está relacionado a isso aqui. Se essa parte aqui ela for curta, quando você levanta, ela puxa. Se ela tiver aqui um pouco mais de jogo, quando você levanta, ela não vai puxar. Não subiu. Entendeu? Se ela for muito curtinha aqui, ela puxa. Tem um estudo sobre isso e tal que mostra exatamente. Mas aí o cinto, cara, eu ainda acho muito, muito legal. É um estilo bacana, mesmo que não seja, às vezes, pra prender a calça, até porque é o que a gente tava falando de ajustar, né, a calça. Então, a maioria das calças a gente já usa ajustado. Às vezes nem precisa, né, do cinto. Mas é bacana. E o cinto também tem esse lance da proporção, porque ele cria uma divisória em você ali.
Entendi. Então, dependendo pra pessoa, pode não ser tão legal, porque vai criar cortar. vai cortar você no meio, entendeu? Mas aí Então- Na usaria- mulher também tem isso, né? É. Mas aí usaria, então, tipo, o cinto da cor da calça. Isso, já ajudaria. pode ser. Sim, porque aí você já ajuda, dá- sim, porque aí se ele fica meio que camufla. disfarçado, ele vai ficar meio que invisível ali, isso já ajuda, né? Então, tudo tem um porém ali, tipo, tem a parte direta e a indireta ali, sabe? Tipo, então é bom prestar atenção nessas coisas. Proporção é muito importante, cara. Muito importante. Muito importante. Muito importante. Prestar atenção no que você quer, de fato... Realçar, né? disfarçar. exatamente. Eu falo que é o balancear, acentuar e camuflar. É o ABC. Então, qual é a sua prioridade? O que você deseja? Né? Em relação ao cinto, por exemplo, da mulher, também tem isso. Se você coloca um cinto da mesma cor da calça, você vai alongar as suas pernas. Vai trazer esse efeito visual. Que a gente fala, né? Quando você olha, visualmente traz esse efeito. Se você bota o cinto da mesma cor da sua parte de cima, você vai trazer uma sensação de um tronco um pouco mais alongado. E se você coloca um cinto completamente diferente da cor da calça da blusa, você vai trazer um destaque para sua região da cintura. Então vai ficar ali aquela cintura mais... Vai chamar muita atenção. Vai chamar mais atenção. Tem gente que gosta, tem gente que não prefere, então depende do seu que objetivo. Né? Entendi. Então, você Pode vai falar, complementar pode falar. a pergunta? Não, porque eu ia fazer a pergunta Ah, tá, pode falar. também, o que você daria de dica, assim, para Para as mulheres agora, né? mulheres, Pode ter pra que já montar fa- um- Do zero. um armário do zero. Então, fazendo... A mulher Ih, caraca. reforça. Mulher é um negócio mais abrangente. Mas, assim, existe sim o que ele falou como as peças-chave ali. Existe sim o armário cápsula para mulher. Sim. Que são ali aquelas peças que vão ser cores neutras, básicas, né? Ali com modelagens que vão conversar entre si, vão combinar entre si para diversas ocasiões da sua vida. Tem ali a camisa branca, a calça jeans de corte reto, com a lavagem ali mais média para escura, sem muitas interferências, que não tenha muita, não seja aquela, tem estonada, né, que fica. Então, sem rasgos, uma camiseta, né, uma t-shirt de algodão, um blazer, uma jaqueta jeans. Eu até sugiro melhor a jaqueta jeans que fica ali bem na altura da cintura, que não seja aquela mais comprida, que é o caso dos homens, porque da mulher, aquela ali vai trazer esse efeito visual, muitas vezes, de corte na silhueta. Vai bater Sim. ali no quadril e vai te dar uma achatada, sabe? Sim. E não vai valorizar tanto. Até mulheres que querem usar com saia, com vestido, a jaqueta cropped, né, que é essa que bate na altura da cintura, ela vai Que todo funcionar mundo usa melhor. agora. Tá na moda. Antigamente chamava bustier, é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Caraca, eu nem sei o que, Puxou que é lá bustier. Não, melhor você Não é. E não aí, tá fazendo, não vai fazer diferença. E aí tem essas questões, né? Mas pausa para Da onde você foi tirar É que eu lembrei bustier? que tinha um negócio de bustier, não tinha? nada a ver, nada a ver. Você vê como eu entendo. Desculpa. Eu achei que era minha mente viajou assim, por você tá falando. Em relação, vamos voltar lá já o armário armário cápsula. cápsula. Mas em relação ao jeans, isso vale também pro homem. Um jeans mais Sim, escuro. Reto, escuro, Sem rasgos, sem muita lavagem, isso aí. Isso faz muita diferença. Prestar atenção também nos aviamentos, nos botões. Às vezes tem muito botão ali naquela calça, 2 botões, as mulheres, ou tem muito, que chama muita atenção. Aquela Ou aquele bolso. calça da gangue. Ou aquele bolso, às vezes, para mulher que é muito pequenininho. Isso vai fazer diferença também. Não é tão interessante. É interessante que ele pega ele Ou então quase. aquele jeans atochado também, né? Então aí, né? Gente, mas você hoje, você tá Ele demais. tá- né? Não, mas é que eu tô assim, é porque eu tô vendo as pessoas andando na rua e eu tô aqui. É. né? Assim, o jeans, igual que você tá falando, o jeans skinny, né? As pessoas falam, saiu de moda, não usa mais. O jeans skinny é uma peça que entra até no clássico. Porém, o que as pessoas acabam fazendo é reforçando. Coloca a calça skinny com a blusa justa também. E aí a calça skinny é toda Rasgada, às rasgada. vezes, E aí é estonada. E aí junta tudo. Aí junta tudo. Uma coisa é você usar um jeans skinny ali mais escuro, né? E equilibrar botando ali uma parte de cima mais soltinha, Camisa uma branca, terceira de repente. peça, pra equilibrar ali aquele quadril que muitas vezes vai ficar mais evidente. É uma calça que marca mais o corpo, né? A gente precisa ter consciência
consciência Sim. disso. Então, assim, então eu não posso querer usar? Claro que sim. Mas como você vai usar? Eu sempre falo isso, nem sempre é o que você usa, mas como você usa e como é aquilo que você usa. Então, o problema não tá na calça skinny necessariamente, mas como é essa calça skinny e como você tá usando essa No calça conjunto, skinny. né? É. No conjunto da obra. Exatamente. Então, entra a calça, entra aí a camisa, entra um blazer. Só que eu falo que isso funciona, né, pro básico. Muitas mulheres mais minimalistas vão se identificar, mais clássicas, com essa estética. Mas a mulher, a gente entra em umas camadas ali mais profundas, né, da personalidade. Eu já tive cliente que eu fiz um armário cápsula para ela que fazia parte e fazia sentido pro estilo de vida que ela levava, né? Então isso também tem que ser considerado. Como que é o trabalho dessa mulher? Quais são os lugares que ela frequenta? Quem ela é? Ela se identifica com aquilo, com essas peças base? E assim, eu falo que existem peças de base-chave para cada estilo. Tem algumas peças que vão funcionar para todo mundo. Geralmente, uma boa camisa, né, social, como eu falei, uma calça jeans, né, de corte mais reto, mas tem cliente que detesta calça jeans. Então a gente também tem que entender essas particularidades, entende? Quando a gente fala da mulher, a gente acessa... A mulher vai muito além. Então, assim, você pensar... Eu falo primeiro, pensa em investir em peças que vão ser atemporais, mas que, claro, faça sentido para você, mas principalmente se atente à modelagem, ao tecido, ao acabamento dessa peça. Não compra só porque tá baratinho. Não significa que a peça cara só que vai ser boa. Não. Mas treina o seu olhar, né? Ou se você puder, faça uma consultoria de imagem, ou se até você não conseguir, pesquise. Tem muita informação na internet hoje em dia, né? Então, assim, se atente a esse detalhe do acabamento, da modelagem, né? De como que vai cair no seu corpo, de como que essa peça, muitas vezes, a peça tem uma modelagem legal, mas o tecido tá muito ruim. E isso vai trazer um ruído na tua imagem. Já fica logo aparente aquela roupa esfarrapada. Não, e eu acho importante que as pessoas, às vezes, né, tenham uma ideia do que é a consultoria de imagem. E, assim, na verdade, o investimento, eu particularmente, tá, gente? Eu acho que é um investimento você fazer uma consultoria de imagem. Sim. Porque aquilo, você aprende tanto a comprar aos homens, né? A ter essas peças iniciais básicas, a mulher a entender o que você quer e essa coisa das peças conversarem entre si, que isso gera uma economia tão grande no que você vai gastar de roupa, acessório e tudo mais. E que faz totalmente sentido você investir. Eu acho que é investimento. Pra vida até. Isso aí. Você sabe o que eu vou te falar? 80 não, vamos botar 70% das pessoas, elas acham que se vestir bem é comprar uma calça de R$500, uma camisa de R$800, R$1.000 e de uma grife. Uma Comprei a camisa da grife e tal. Eu já vi umas roupas de grife aí. Misericórdia, senhor. Nem Não palhaço tem a ver do com circo. preço, nada a ver. Então, assim, o chique e o brega, eles andam... É uma linha tênue, não é? Às vezes uma roupa cara é chique, mas também é brega. Uma roupa barata, às vezes... Não é isso? A elegância mora na simplicidade, né? Esse que é o lance do brinco que você estava falando também. Eu quero ser mais elegante e tal, quero passar essa postura mais profissional. Não vai um brinco enorme e tal. Então, aquele menos é mais ali. Então, é por aí. Eu acho também. Eu já sou mais... clássica. Então eu já não simpatizo tanto, mas eu não é que eu não ache bonito às vezes em quem usa, Sim. mas é exatamente isso. Às vezes você pode estar com uma coisa que é totalmente a sua cara, mas Isso, você tá adequada para aquele lugar. errado. Exatamente. Você não vai de blazer no É o dress churrasco code, e você não vai com um brinco, vou falar De do brinco fruta. de fruta atender no cartório. Sim, É isso aí. Tem que saber a ocasião, É o né? bom senso. É isso aí. Sempre. Homem, vamos aqui rapidinho. Cabelo e barba, cara. Fala pra mim. Porque, né, a maioria das pessoas, dos homens, máquina é uma coisa hoje que, né, e a máquina às vezes estraga um pouco. Às vezes o cara assim, pô, tem um visual, às vezes o cara tem um visual tão bacana, tá com uma roupa bacana, tá com
tá com tênis, tá tudo que você falou ali no armário, mas você olha assim, pô, tá faltando alguma coisa. E às vezes, muitas vezes, é um simples detalhe, né? Que diz que a barba é a maquiagem do homem e o cabelo compõe a maquiagem. Dicas? Dicas? Falando nisso, você tá deixando crescer um pouquinho o cabelo? Pô, tô agoniado aí. Mas só deu aquela paradinha, né? Deu aquela paradinha, não passei mais máquina, não passei mais nada. Cara, deve ter mais ou menos 1 ano por aí que eu comecei a deixar o cabelo crescer um pouco mais, assim. E aí eu falo que justamente na época eu fiz uma consultoria com um amigo, ele me deu essa dica da parte de cabelo, barba e tal. Eu falei, cara, você foi visionário, porque agora ninguém mais quer fazer o degradê. Né? Tipo, porque ele começa no 0, vai até o 4, né? Porque quanto mais... Só vai pra aparecer a caspa e o negócio do couro cabeludo, né, bicho? E aí o homem tem essa coisa de querer ser prático e tal, e aí todo mundo vai. Às vezes quer copiar o que o jogador de futebol tá fazendo também e tudo mais. E a gente aqui não tinha muito esse costume. Não tinha esse costume de deixar o cabelo médio. A galera sempre fala, não, meu cabelo é ruim, meu cabelo não sei o que. Mas tá, você já tentou cuidar com um produtinho de R$20 aqui que funciona? Ah, não. Então peraí, então vamos ver. Então, essa coisa de você ter um volume um pouco mais lateral, um pouco mais aqui atrás, coroa e tal, você consegue muito mais autoridade também. Essa coisa do degradê acaba deixando muito menino. E você fica igual a todo mundo também, assim, sabe? É que eu fui cortar o cabelo, falei com então, o Ezequiel. Muitas vezes você pode realçar uma beleza, você pode ficar diferenciado ali, realçar a beleza do teu cabelo e tal. Muitas vezes você nem sabe disso. Você nem deixou crescer ele pelo menos 2, 3 dedos pra você ver que o teu cabelo também vai ficar legal, ele também vai ficar assim pra trás e tal. O cara já fala que não, e toda a vida raspando. Então, assim, e o cabelo e a barba é um jeito de você conseguir modelar, né? Então, por exemplo, aqui tem esse formato aqui da tampa, tal. Se eu consigo deixar um cabelo aqui, eu perdi esse formato e ficou quadrado aqui. Você consegue modelar, assim como a gente estava tentando fazer também no seu. Como é que a pessoa vai fazer para ir deixando crescer aos poucos? Esquece máquina, tesoura, acabou máquina, tesoura, e vai fazendo só alguns ajustes. Claro, se essa for, né, o que a gente está conversando for o objetivo da pessoa, né? E um cuidado básico. O que seria esse cuidado básico? Shampoo e condicionador todo dia. Shampoo. Cara, shampoo ele abre os teus fios para limpeza. Você precisa do condicionador para depois selar esses fios, fechar os fios e hidratar os fios. Então isso é básico todo dia. Então não pode passar sabonete no cabelo. Esquece. Se vier aqui com Clearman e... Não, sabonete mesmo de barra. Porque assim, o homem cai na própria armadilha, que ele fica... Igual o homem quer a praticidade pra caramba, o que o mercado faz pra ele? O shampoo 7 em 1. Pô, como é que é 7 em 1, cara? O carro acelera, freia e passa a marcha ao mesmo tempo? Tipo, pô, não vai pra direita e pra esquerda ao mesmo tempo? Não tem como. Ou ele faz um negócio, ou ele faz outro. Então não tem como. E 2 vezes a semana, uma máscara de hidratação. Só falar, meu Deus, máscara de hidratação. Não pega da sua esposa, tá? Por favor. Caramba. Não, mas aí já tá no nível... É muito caro. Tá no nível... Essa semana já usei. Tá no nível hard. Aqui é um falando do outro. Aí assim, você fala, caraca, eu não tô sabe nesse o que é a nível. máscara de hidratação? Eu não tô nesse nível ainda não. É um condicionador mais potente. Só isso, cara. Só isso. 2 vezes a semana. Aí, ou seja, aí você acorda e fala, não vou deixar crescer não. Sabe o quê? Patrick, pô, vacilou comigo. Meu cabelo não vai pra lugar nenhum. Mas porque ele tá espetado. Tipo não tá hidratado. Pô, deixa ele hidratado, com aquele brilho e tal. Eu tenho certeza que todo mundo vai reparar, todo mundo vai gostar. Ontem eu fui comprar umas coisas, tipo, até pro cenário, assim. Aí o cara tava lá, jogadão, assim, com um barbão e tal. Aí eu cheguei assim, o cabelo pra cima, ele... Pô, chefe, cabelão maneiro, hein? Aí ele, quem dera eu tivesse um cabelão desse. Eu falei, cara, a última pessoa que você esperava ali de se preocupar com o cabelo, pô, maneiro e tal. Então, cara, as pessoas reparam, tanto é que tá moda pra caramba de implante, de tudo. Sim, a galera não quer mais ficar careca, não. Não, a galera vai lá pra Turquia, pra não sei o quê, pra tudo quanto é lugar, e tá doido nisso. Então, assim, esse cuidado é muito legal. Então, por exemplo, você consegue justamente usar da barba e do cabelo pra fazer uma harmonização. Fazer tipo uma harmonização. Então, eu tenho o rosto em coração, assim, né? Que essas 2 partes são iguais e aqui vem afinando. Então, eu deixo um pouquinho mais de barba aqui no canto pra diminuir isso. Não é que ela vai vir aqui, eu vou deixar ela gigante e vou fazer aqui um quadrado. Fazer o quadradão. Mas assim, um pouco mais. Aí a pessoa às vezes tem um pouco mais de orelha aqui, que deixa um pouquinho mais a lateral pra igualar, pra não ficar a cabeça aqui, a orelha aqui, você iguala o cabelo um pouco mais. Então... E assim, é justamente você realçar ali as suas qualidades e dar uma escondidinha ali em algumas coisas que talvez você não goste. Só isso. Então, dá pra você
é isso, o visagismo é basicamente isso. Você realça ali as suas qualidades e parar com esse assunto. Não, porque meu cabelo é ruim, meu queixo é isso aqui, minha orelha é isso aqui. Não, cara, dá pra cuidar. E às vezes o cara acha isso, né? Tipo, não, cuidar do cabelo é caríssimo. Tá, e se eu te falar que tem esse produto aqui que é R$5, você usa? Pô, não sabia tal. Então, tem coisa. Falta de conhecimento. Né? O autocuidado meu povo sofre porque não tem conhecimento. Então não é. Isso aí. Pois é, meu povo sofre porque não tem conhecimento. E muito preconceito também. O homem ele é muito preconceituoso. Eu mesmo fico sacaneando meu filho. Pô, tá passando esse negócio aí. Eu fui uma vez num barbeiro assim, ele falou, pô, posso fazer a sobrancelha? Aí eu já, o homem falou fazer a sobrancelha já. Aí ele, não, cara, só pra pelo menos você não ficar com essa albiere, esses pelos de albiere pra fora. Essa sobrancelha de cientista maluco. Cientista albiere. Aí eu, não, então, tá, sendo assim, sim, beleza, né? Então é muitas vezes da abordagem, você fala, cara, só pra você não ficar todo, pô, assim, molhocelha e tal, sabe? Então, dá uma raspadinha aqui, faz aqui, puf, acabou, pronto. Eu fiz a sobrancelha. Tá bom, então fiz a sobrancelha, é isso. Mas o homem se afeta com bobeira. Bobeira, né? Bobeira, cara. Precisa mudar um pouco a mentalidade masculina. Total, mas assim, tá mudando, graças a Deus. O autocuidado também é uma forma de cuidar da imagem, então. Com certeza. E, cara, um cuidado, um ato de carinho com o próximo também. Né? Quando você se cuida, ele gosta. Quando ele se cuida, você gosta. Isso é muito importante. É tipo aquela coisa. Até na psicologia acho que tem muito isso, né? De tipo assim, quando você se cuida, quando você fica bem. Quem mais que fica bem, né? Porque você tá bem. Então, assim, é aquilo. Tipo, primeiro cuidar da gente, pra depois cuidar dos outros e tal. Então tudo junto. Eu tô pensando um negócio aqui. Quer dizer que o pessoal detesta cartório porque no cartório tá todo mundo mal vestido. Pode ser. Então, a gente fala tanto que a gente quer mudar a imagem do cartório. Pessoal, olha só. Olha só. O início de tudo é mudar a imagem. Eu duvido, vou te fazer um desafio aqui. Eu duvido você procurar no YouTube aí cartório e achar um podcast tão legal igual esse. A gente tá falando de moda, levar moda pra dentro, pra sua vida. Então, você aí que tá desleixado. Vocês provaram que vocês estão pensando fora da caixinha mesmo. Pois é. Agora vocês provaram, entendeu? Sim. Tá trazendo de outras áreas. Que é isso, são coisas que fazem indiretas que vão agregando. Porque, isso, exatamente. Você sabe o que eu falo, Patrick? Né? Quando você nasce, o seu pai, o primeiro lugar que ele te leva é no cartório. Às vezes você nem te levou. O cartório já tá dentro do hospital. Aí você cresceu um pouquinho, preciso ter um documento. Onde você vai? Vai no cartório fazer a sua identidade. Aí você cresceu mais um pouquinho, caraca, vou comprar meu primeiro carro. Você vai reconhecer firma onde? No cartório. Aí você casou, vai no cartório, divorciou, vai no cartório e morreu. Você não vai no cartório, mas alguém vai levar o seu documento lá no cartório. Como o cartório é pro resto da sua vida, então o cartório tá ligado a tudo. A tudo. E essa coisa de pensar fora da caixinha é legal. Deixa eu tocar num assunto polêmico. Aí a pessoa que tá vendo lá do outro lado fala assim, porque eu já fui, tem um lugar de fala. Mas eu sou obeso. E roupa não fica legal em gordinho. Então aí é o lugar assim, rapidinho, de fala. Porque aí, assim, o cara, eu quando era gordo, posso falar gordo, né? Porque eu tinha 30 quilos a mais, eu era gordo. Pra piorar a minha situação, eu metia uma camisa listrada, curta, né? Com aquela bermuda quadriculada. Pra ampliar. Aí você respira, bem. Já tá a barriga lá pra baixo. Então, assim, as pessoas acham que por eles estarem obesas, que também obesidade hoje é uma doença, né? Já é reconhecido como doença. Ninguém é obeso porque quer, cara. Porque, assim, não, eu duvido que você chegar pra uma pessoa, ela acha legal ser obeso. Ela pode até fantasiar, não é. Não é. Peraí, não é. Mas se alguém vai me xingar na internet, pode xingar. Eu me xingo o dia inteiro mesmo. Então, assim, eu duvido. Se você pegar para conversar emocionalmente com aquela pessoa ali, se ela gosta de ser obeso. Eu não gostava de ser obeso. E aí, por ele estar obeso, porque ninguém nasce obeso. Né? A gente não nasce obeso, a gente fica obeso. Eu não vou me vestir bem. Mas, enquanto ele está naquele processo, se escolhe. Porque assim, é questão de saúde, tá? A estética ela vem depois. Porque aí depois você começa a se apaixonar por cara, até que eu tô ficando legal, posso comprar. Dá pra se vestir bem desse jeito. Né? Eu acho que tem muito uma coisa. Depois a Stephanie explica pras mulheres. Tem muito uma coisa do ser humano que é assim: você pega, por exemplo, uma caixa de bis e aí você sai da dieta e come um. Aí o que você fala? Bom, já que eu dei uma saidinha, né? Vou comer mais um. Então você poderia ter comido 2 e não sair tanto da dieta. É porque é bis, né? Porque aí. Se fosse outro nome, mas
Mas aí você fala assim, cara, já que eu saí da dieta, vou chutar o balde. Sim. Né? Que é o que eu quero dizer com isso. Ou seja, você tá se sentindo mal por alguma condição, então aí eu vou me vestir mal também? Tipo assim, eu vou piorar aquilo ali, aquela situação. Então assim, por que não você já começar a se ver melhor vestido? Aquilo aí, inclusive... Pode te motivar, né, motivar muito, entendeu? Então isso tudo vai ajudando pra caramba. Claro, tem algumas técnicas que você pode fazer. Por exemplo, tem às vezes um tecido que é um pouquinho mais grosso. Ele não vai te desenhar tanto ali de dobrinhas, essas coisas. Não vai então, marcar. Não vai marcar tanto. Tem alguns truques. Você pode usar isso? Pode, se você quiser, pode. Mas pra que você vai, né? Agora, essa semana eu tinha feito um vídeo sobre pele e aí eu tava com uma espinha. Aí eu já falei, pô, aí vocês vão falar, cara, que eu tô ensinando a cuidar da pele, tô com espinha? Eu falei, sim, agora imagina se eu não cuidasse. Eu teria 20 espinhas. Então, não é que eu tô aqui que eu vou jogar pra cá. Eu vou tentar melhorar. Então, tô me sentindo mal, vou jogar pra cima, não vou piorar mais ainda, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. E isso vai mudar o mindset, assim, da pessoa demais. Né? O famoso mindset. Né? Mas é verdade. Mas sabe, vai mudar muito, vai mudar muito. Você vai começar a ter aquele autoconhecimento e uma coisa vai puxando a outra, que nem a gente tava falando. Então, falar, caraca, eu tô me cuidando e tal. O próprio blazer, ele foi muito feito meio que pra isso, assim, né? Pra desenhar, que é o homem, ele ter mais ombro, parecer mais forte e tal, e afinar aqui a cintura. Né? Então, ele é muito disso de desenhar. Então, as roupas são muito feitas para isso também, realmente para desenhar. Então, você consegue, às vezes, até trazer um blazer, por exemplo, que vai dar uma disfarçada aqui, assim, tipo, se a pessoa tem uma dobrinha, alguma coisa desse tipo, ou enfim, se for obesidade, talvez possa ser um caso mais complexo ali, mas, enfim, a ideia principal não muda, é essa, é você sempre autoconhecimento, se cuidar, querer o melhor pra você, pro teu ambiente, né? Eu brinquei pra caramba da vela, mas é isso, tipo assim, eu comecei a reparar e ter um senso estético de querer trazer isso pra minha casa também. Então, traz pra tudo, eu gosto de falar assim, o que é, eu me importo muito de me vestir bem e tal, o que é eu me vestir bem nas outras áreas da minha vida? Né? Então eu cozinhar e já limpar ali a cozinha, aí eu chegar de noite, botar uma iluminaçãozinha mais baixa, botar uma velinha, uma coisa tal, um cheirinho e cuidar da minha casa. Então, por isso que eu brinquei, mas é isso, realmente você quer cuidar. Eu tenho certeza que, cara, você vê uma pessoa bem vestida, você pensa, cara, a casa dessa pessoa é organizada, né? Se a pessoa já passa aquela sensação de desorganização, lembra, tipo, no computador tinha aquela coisa do desktop, assim, né? Tipo, se o cara tem um desktop todo desorganizado, imagina a casa dele, né? Você fala assim, então é muito nessa pegada, entendeu? É por aí. E Stephanie? Mulheres. Então, aí eu vou falar, porque aí eu tenho lugar de fala, né? Que eu tenho quadril mais largo. Mais largo. Nossa, ela é muito educada. Muito delicada. Não, assim, né? Eu venho de uma linha de obesidade também, né? Sobrepeso. Então, é uma dificuldade recorrente na minha vida. E, assim, e aí a gente começa a entender quais são os tecidos, os cortes, né? Que melhor vestem para você melhorar aquilo. Então, assim, é uma forma de você né, conseguir ter uma autoimagem de uma forma melhor. E, assim, a minha questão é no quadril. Eu sei que tem muitas outras mulheres que as questões são no busto, são invertidas. E a mulher tem sempre essa questão de sobrepeso, talvez por mais afazeres no dia a dia, também de ter mais dificuldade de se cuidar. Porque, assim, por mais que uma coisa que eu acho muito assim, a mulher, né? Eu não vou fazer uma consultoria de imagem porque eu tenho uma vida muito corrida. Eu acho que já é o contrário. Talvez eu até pensasse assim, né? E aí, quando a gente se conheceu, você começa a mudar o mindset, né? Verdade. Que, tipo assim, eu não vou romantizar que a minha vida eu vou acordar e vou ficar ali, vou me maquiar e não. E aí a consultoria de imagem faz isso. Trazer tudo esse conceito, esse estudo para a realidade de cada uma. Exato. Né? Então, assim, não é romantizar, é realmente você ser
mais prático. Exatamente, é facilitar. Eu falo que a consultoria, ela facilita o processo para você. Aquilo que provavelmente você vai ter que ficar passando um tempo pesquisando na internet, você pode até fazer, mas não vai ser de uma forma personalizada para você. A internet não vai estar ali sabendo exatamente o seu estilo de vida. E eu falo que a consultoria de imagem, né, ela abrange também o estilo pessoal, as suas crenças, os seus valores. Isso impacta na forma como você se veste também. Os seus gostos pessoais, né? Como que é o seu convívio, a sua personalidade em si, tudo isso precisa também estar inserido na forma como você se veste. E falando dessa questão, né, do sobrepeso, da obesidade, é uma questão muito delicada, né? A gente não adianta a gente falar que é fácil, não é. Não vai romantizar. Existem mulheres hoje em dia, coisas que não cabem. não, e outras, e assim, em relação à roupa, tem mulheres de fato que não encontram a numeração na loja e tem que mandar fazer. Não encontram. Isso é uma realidade, ponto. Não tem jeito. Tem que mandar fazer. Só que aí é a questão, né, em relação tanto ao autocuidado para a sua saúde ou para o seu, né, sua estética, enfim, e também para a sua roupa, tudo tá na sua mente, né? O que Patrick falou também. Tudo muda primeiro na sua mente para depois no externo. Então, eu falo que a imagem, as roupas, é um movimento de dentro para fora e de fora para dentro também. Ele tem essas duas funções, né? Quando você muda o de fora, também tem o impacto de mudar o que está dentro, mas quando você também muda o que está dentro, automaticamente você também tende a querer mudar o que está fora. Então, assim, é você entender o seu contexto, é você também não pegar aquilo como uma verdade absoluta para sua vida, é você não deixar, fazendo muito link com o que o Patrick falou, é uma verdade. Não deixar de se cuidar, não é porque você não tá com o seu peso que você gostaria de estar, que você ainda vai se vestir de uma forma que não te valorize. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Não estamos romantizando aqui. Muitas vezes eu encontro mulheres, até a Ana já falou isso pra mim, que é você vestir aquilo que dá. E não você não conseguir escolher, mas a roupa te escolher. E eu sei que isso é difícil. Isso não é fácil. Mas muitas vezes procurar esses recursos. Se eu mandar fazer, vai ser um pouco mais caro? Vai. Mas será que eu posso juntar um dinheirinho daqui e dali, e em vez de ficar gastando com uma roupa ali que talvez não vai me valorizar tanto, não vai ter um tecido legal? Sabe? Procurar algumas ferramentas que vão te facilitar, que vão te ajudar. Porque realmente não é fácil, né? Mas não deixe de se cuidar por conta disso, não deixe de pensar em você, não deixe de se vestir de uma forma que você se reconheça, porque quando você olha no espelho, você se vê e gosta daquilo que vê, você começa a impactar em várias áreas da sua vida, né? Então a gente fala tanto do outro também, como você está comunicando para o outro, né? Como que aquilo vai transmitir a sua imagem, mas também primeiramente para você, né? Porque aí a gente fala também de pessoas que às vezes não têm uma carreira profissional, né? Sim. Muitas mulheres são donas de casa. Não é só dona de casa, né? Elas são donas de casa, isso é muito, né? Elas cuidam dos filhos, elas cuidam da casa, e isso exige muito delas. E não é por conta disso que você não vai se cuidar. Não é por conta disso que, você não vai usar um blazer dentro de casa, você não vai usar uma coisa de alfaiataria. Mas buscar ali peças que sejam confortáveis, tecidos confortáveis, sempre esse senso de ordem, prender um cabelo, ou passar ali uma maquiagem básica, um protetor com cor, qualquer coisa que seja que já te deixe ali mais motivada, aquilo vai te ajudar, né, a empenhar melhor suas funções, e quando você se olhar, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais valorizada, você consigo mesmo. Isso nem sempre também é só sobre o outro. É sobre você, né? Sobre o seu olhar para com você mesmo. Então... e pensando nessa mudança, né, que a gente vem brigando tanto em mudar o atendimento do cartório, de como a gente sabe que muitas pessoas se portam muito bem, atendem muito bem, são muito cordiais, mas a gente sabe que tem muita gente que às vezes não trata o próximo assim. Então, essa questão da mudança da imagem
interna, né, dos funcionários, vamos começar a mudar a nossa imagem para nos fazer bem. E com isso a gente vai conseguir mudar a imagem do cartório perante o próximo, perante o cidadão, perante o cliente, a pessoa que está indo ali procurar, mas também entre nós. Sim. É uma forma de você demonstrar esse cuidado. Sim. Pois né? É toda uma corrente de energia positiva ali, né? É isso aí. Vai. Porque você me ajuda a eu me vestir melhor, otimizar o meu tempo, economizar meu dinheiro, né? Eu acho que a consultoria de imagem, ela faz isso tudo. Faz muita né? coisa. Se conhecer Muito. melhor. Com isso, eu me sinto melhor para ir para o cartório, atender quem vai chegar lá. Sim. Às vezes está com a mente tão descansada, porque quando você otimiza, né, a sua forma de se vestir, você sobra mais tempo para você focar em outra coisa, Exato. até mesmo para estudar. Sim, sim. Né? Estudar a Sim. mudança da lei, que é tão recorrente hoje. E aí, quando eu estudo mais, eu consigo atender o próximo mais feliz, como o Patrick falou, você sai de casa mais feliz. Sim, que Aí você chega para atender mais feliz. O outro chega ali, às vezes irritado, ele já vai ter aquela primeira impressão diferente. Então, Isso ele aí. já vai mudar, você vai despender menos energia negativa não, mas pesada com aquilo ali, já vai te sobrar mais energia para atender o próximo. Perfeito. Sim. E assim mesmo, dessa forma, Vai chegar em casa mais leve e vai tratar bem. É uma coisa Não vai Puxa brigar com as outra, crianças, não não tem- vai brigar com a esposa. não tem Não jeito. vai brigar com a esposa, pois Não. não vai chegar irritado. Porque na maioria das vezes, por que a mulher vive mais? Porque ela se cuida mais. Você vai numa academia, você está malhando lá, tem 5 mulheres, só tem eu de homem. Porque o cara, assim, a mulher se cuida, a mulher tá lá cheirosa, faz o cabelo, vai. Usa protetor solar. O cara tá jogado no sofá, com aquela bermuda cargo, a camisa do Flamengo curta, com a barriga pra fora, Pô, com a lata de cerveja na mão. Ué, eu tô Comendo falando. Doritos. E aí, cara, ele fala assim, e daí o casamento vai acabando. E aí, porque assim, a mulher olha e fala assim, cara, eu me cuido. Aí ela vai lá dar um toque no marido. Ah, mas não enche o saco não, pô, não sei o quê. Então assim, o homem tem esse defeito. Deixa eu voltar aqui, a gente falou do escritório, mas vai ter um cara que vai falar assim, eu conheço meu público da internet. Muito bom, mas eu trabalho em home office. E o cara que trabalha em home office? Como é que é? Assim, porque eu deixava conversando isso, né? Eu não gosto de trabalhar no home office de cueca e pijama e nem com roupa de academia. Tem até uma pesquisa, né, no The Wall Street, no jornal, que fala que as pessoas que se vestem mais, elas tendem a ganhar mais. Aí, ó. Ou subir de cargo na Olha aí, empresa. olha aí. Mas o que isso significa? tá bom pra você esse argumento já ou não? É uma pesquisa. Então, É. assim, não tô tirando... Já toma de esse qualquer argumento. Então, assim, a pessoa pensa, então, só eu me vestir bem importa mais do que os meus conhecimentos, as minhas habilidades. Não. Uma boa imagem não negligencia, né, um bom currículo. Não é uma coisa... excludente, Não, uma coisa excludente. na outra. Não tem nada a ver. Mas é inteligente e interessante que você se vista, né, a quem ali alinhado com o seu currículo. Ou eu falo também que você pode se vestir para o cargo que você deseja alcançar. Perfeito. Né? Porque você pode não estar... Eu já atendi, né, que tive clientes que eram CEOs de empresas e ela me falou que ela não colocava aquela funcionária que era ótima, excelente, tinha qualificação num cargo maior, porque ela se vestia como uma adolescente. E quando fosse receber as outras pessoas da empresa, ela não ia passar segurança e credibilidade para aquele cliente. Exatamente. E ela tinha um ótimo currículo. Pois é. Então, assim, isso não tem como você... Eu sei. E assim, eu sei que isso é algo delicado para ser abordado nas empresas, tanto que eu também já fiz esse tipo de abordagem. Eles contratam a gente para poder falar nas empresas de uma forma mais delicada, né? De que não seja invasivo, para passar esses conceitos que a gente fala aqui sobre autocuidado, sobre se cuidar, sobre a sua imagem, como que se impacta no ambiente de trabalho. Então, mas voltando à pesquisa, eles dizem que se a pessoa que se arruma melhor, que se cuida, que se importa, ganha mais, não é só porque ela tá se arrumando, mas porque ela empenha melhor as suas atividades, as suas funções quando ela se veste melhor.
Então isso tá, né, no que você falou também, né, de quando você se importa, quando você se cuida, você vai estar ali mais, vai se sentir melhor para fazer as suas funções, vai fazer melhor, vai se sentir mais competente, né? Isso é inevitável. Eu falo, gente, nunca duvide do poder de um bom look. Quem nunca se vestiu com uma roupa que amou, que se sentiu bonito e que olhou no espelho e falou, caramba, hoje eu tô... Hoje eu tô pra rolo. Nossa, hoje... Você se sente preparado, é capaz, é outra coisa. Você fica até inteligente, né, bicho? Tipo, se você for trabalhar em casa com pijama, o pijama já dá vontade de fazer assim, né? Se você bota uma roupa, já dá vontade de aqui, ó. Vou fazer aqui e tal, você já limpa a mesa. Pô, isso aqui não tá de acordo comigo e tal. Você já começa. É aquilo de que tudo vai fazendo sentido ali. Então, agora, botar um pijama, já dá vontade de botar uma pantufa. Cara, não é se arrumar, você não precisa de ficar de blazer em casa, mas, cara, camiseta e um short de sarja. Bem feito, de novo. Só isso. Você vai ligar a câmera direto no home office, e aí? Sim, a parte de cima. Aí você vai lá, do nada, ligou e pum, você tá... Pô, um tempo atrás um amigo falou que ligou no home office lá, ligou a câmera, o cara tava sem camisa. Isso aí, tipo assim... Peraí, esse cara não precisa nem falar quanto tempo ele durou na empresa, né? Vamos repetir aqui. Escritura é um ato solene. Quando você faz uma escritura digital, o cartório entrou dentro da sua casa. Então, por favor, querido amiguinho ou gadareno que tá sem camisa, assim, ó, segurando o celular para fazer escritura. Não existe nada no código que impeça isso. Mas eu duvido fazer isso com um juiz. O juiz sentado lá olhando o cara e falando, o senhor se compõe para poder fazer parte desse... Gente, é um ato solene. Então, por favor, quando você fizer a escritura, né, você sempre fala... Fica bonitinho, fica com respeito, gente, né? Você não precisa botar o blazer pra fazer o ato digital, mas poxa, arruma o cabelo, né? Põe uma blusa, uma blusa básica, não vai de camiseta. Você não vai no cartório de camiseta. Então, tenha a solenidade do ato digital também para fazer igual, como se você estivesse dentro do cartório. Naquele momento, a sua casa é o cartório. Então as pessoas têm que entender isso. O home office tem muito essa coisa, né? E na pandemia, as pessoas trabalhavam de home office, aí passa a criança gritando atrás, o cachorro latindo. Teve um ato que a gente foi fazer, o cachorro latia tanto, assim, mas seu pé, tira o cachorro daí, porque não tem como. Aí você vai, porque isso fica gravado, você vai para um banco de dados. Não, e o ato, apesar, é digital, mas é um ato, tem uma solenidade. Então, eu tenho que falar, a pessoa tem que me ouvir, ela tem que falar, dar a resposta dela, né, manifestar a vontade dela, e isso ela tem que ouvir com clareza. Não é uma... Não, gente. Você só não tá no escritório lá, mas você tá trabalhando, entendeu? Tipo, demonstra descuido, desleixo, né? Assim, pra pessoa. Eu sempre falo assim, as pessoas tendem mais, a gente tende a ir pra parte mais negativa das coisas do nosso trabalho, de querer reclamar. Porque eu tô aqui, eu já tô fazendo a minha função, então eu posso fazer de qualquer jeito. Eu falo assim, sempre pensa que alguém queria estar no seu lugar também. O seu trabalho também pode ser o sonho de alguém que você está reclamando. Então, você sempre pensa que tem alguém pior, vamos dizer assim, que você. Então, às vezes, o trabalho que você não dá valor, não está se comportando de uma forma respeitosa, porque, tô fazendo o que tem que ser feito e já estou aqui cumprindo o que tem que ser feito. Pensa, pode ter gente que o que você reclama é o sonho de alguém. É isso aí. E outra coisa, aí fala assim, mas o empresário é o bandido criminoso, não deu oportunidade. Às vezes os caras, você falou, tem uma pessoa preparada, mas ele tá lá olhando. Eu falei assim, cara, esse cara não cuida da vida dele, como é que ele vai cuidar do meu negócio? Não tem como. É verdade. Não tem como. A confiança, né? Pois é. Gente, a hora passa muito rápido. Caraca, eu falei no início que ia ter que ter parte 1 e parte 2. Então, assim, como temos duas pessoas. Fixos na bancada agora. Fixos na bancada. A gente sempre. Eu sempre faço uma pergunta, a Ana faz outra. Eu sempre pergunto. Primeiro, as damas primeiro, né? A gente vive num mundo muito ansioso, um mundo onde a depressão se instalou. Né? Depressão, a minha avó faleceu de depressão, mas nos anos 80 era uma coisa assim, a pessoa morreu de depressão, era uma coisa, né, assim, não, eu estava só triste, mas hoje a gente vive uma realidade muito ruim. E eu sempre pergunto para as pessoas, o que te move para fazer você levantar da cama todo dia com aquela vontade louca de viver, de continuar, de não parar, porque tudo conspira
a gente estava falando, para te poder parar. Tudo foi feito pra gente parar, largar. Antigamente o cara levantava, trocava o canal, hoje tem controle remoto. Então, assim, hoje você ficar estático ali e isso começa a trazer ansiedade, a pessoa começa a comer mais, aí vem a depressão. O que te move, Stephanie? Que fala assim, eu levanto da minha cama com esse objetivo. É assim, é um pouco clichê, né? Mas eu acho que tudo na nossa vida, quando a gente faz para além da gente, porque a gente tem um pensamento muito egoísta, né? Nós seres humanos somos egoístas por natureza. Então, quando a gente pensa muito só na gente, realmente, muitas vezes, até pode faltar motivação. Mas quando a gente pensa no outro, o que a nossa família, até começando por essa base, né, que a gente pode fazer de melhor para nossa família, o quanto que a gente pode crescer e aproveitar a vida com eles, né, o que a gente ainda pode conquistar e usufruir deles. E depois, em relação à nossa profissão, o quanto que a nossa profissão, seja ela qual for, ela vai impactar pessoas de alguma forma. Então, o que você pode ajudar aquela pessoa, ouvir aquela pessoa com mais sensibilidade, com mais empatia, né? Então, eu tenho as minhas crenças, então algo que me move é muito maior do que eu, né? Então, isso é meu algo maior, e de querer sempre olhar com esses olhos de mais sensibilidade, de mais amor, de mais gentileza, de tentar entender que nem sempre todo mundo pensa do mesmo jeito, que as pessoas são diferentes, então a gente poder facilitar caminhos para as pessoas, com isso, com a empatia, porque as pessoas às vezes acham que tudo é do meu jeito. Falta muita empatia hoje. E tudo tem que funcionar dessa forma, senão não dá certo, tanto para nossa vida mesmo, nosso dia a dia, né? Se isso não acontecer desse jeito, eu vou me frustrar, e isso gera ansiedade, isso gera, né? Com certeza. Tentar ali, né, se organizar a sua mente. Nós somos corpo, alma e espírito, eu acredito isso. Então, organizar esses pilares para que a sua vida possa ser para além do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio ego, pensar para além disso. Então, acho que é o amor, é essa gentileza, é essa empatia de olhar para o outro com esses olhos. Então, acho que é isso, que é algo que eu ainda tenho muito que melhorar, mas é algo que eu tenho buscado, assim, né, a cada dia, para me mover, assim, olhar com esses olhos de mais amor, de mais compaixão com as pessoas. Patrick. Pô, depois dessa, não tem negócio o que falar. Você concorda? Cara, mas eu concordo 100%, assim, eu vivo muito, eu já tive um período de depressão, na verdade a internet não sabe disso, eu já tive um período muito forte de depressão, 6 anos atrás, por isso que veio na minha vida muito esse autocuidado, né? E então, pra mim, assim, essa evolução diária, esse autocuidado, e principalmente, uma das coisas que me ajudou muito foi a parte de meditação, né? E a meditação trata muito sobre isso, que é você realmente, se você estiver bem, quem fica bem também, sabe? Então, a felicidade, na minha concepção, e nessas linhas, assim, elas estão muito realmente no outro, em ajudar o outro e fazer pelo outro. A gente se sente tão bem, e eu me sinto tão bem quando eu tô ali focado mais no outro do que em mim, né? Quando eu tive o cachorro, foi essa que provavelmente para depois para filho deve ser muito, muito mais forte, mas era isso, assim, ao invés de eu ir correr ali sozinho, só pensar em mim, eu levava ele e ficava pensando e focando nele ali, né? Então, eu vivo isso hoje também, em relação à minha cachorrinha. É você dar sem receber nada em troca. Exatamente, assim. Então eu penso muito nisso, assim, cara, se Deus puder abençoar e tal a minha vida, para que eu possa abençoar a vida dos outros também e trazer isso pra frente, o que você falou, parece muito clichê, parece que a gente tá falando só pra isso, mas quando a gente fala e é de verdade, as pessoas sentem que é de verdade, a gente tem um brilho no olhar que, ao falar essas coisas, porque realmente toca muito, eu acho que Deus tá me abençoando muito, 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 e trazendo só pessoas incríveis aqui, a prova disso, que a gente sente uma energia do bem, uma coisa boa. Cara, ia levar isso pra frente. Todos os dias que eu vou fazer ali um vídeo pra internet, eu penso, eu tô ajudando alguém com isso aqui? É isso aí. Então, é só isso, assim. Então, isso motiva tanto, 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 tanto. Então, minha esposa, Lui, um beijo. Mas minha esposa ali, meu cachorro, quem sabe mais pra frente o filho. Então, cuidar da minha casa. Querer que tudo fique bem, essa energia positiva, essa corrente positiva. Então, é exatamente isso. Então, só coisas boas. É muito bom. Eu tava falando exatamente sobre isso, né? Que pra mim é muito difícil gravar, vir e... Eu nunca chorei. Faz parte. Pô, vai ter 1000 views.
É de verdade. É de verdade. A gente aqui não é um personagem. Eu sou assim 24 horas, a gente, cara. Quem é de verdade sabe quem é de verdade. É isso aí, eu sou assim 24 horas, ela é assim. A gente... Deus, ele não patrocina pessoas, ele financia projetos. Se teu projeto vai beneficiar o próximo, por que o Uber é um sucesso hoje? Porque os caras pensaram assim, cara, o que a gente pode fazer para poder fazer o cara que não tem carro pegar o carro? Então assim, tá aí o Uber, tem os outros, Airbnb, tem o Elon Musk, se você pegar pessoas de sucesso, pega a Apple, cara. Então assim, um projeto é um projeto que beneficia. Hoje a gente não vive seu celular, a gente não vive... Então assim, se o seu meio de trabalho, Deus ele é justo, for para que pessoas se beneficiem dele, amigo, já é metade do caminho andado. É isso, como eu consigo superar a minha dificuldade de gravar? Eu penso sempre assim, eu tô ajudando alguém. Você me falou isso. Né? Isso move muito a gente. Eu sou uma improvável, né? Assim, em relação às pessoas falam, você fala e tal, né? Às vezes dá palestra, essas coisas, e as pessoas acham que todo mundo nasce pronto, né? E pois na verdade eu não era é muito isso. Tímido, eu também. Tímido de me esconder atrás da cortina. Mas como eu atravessava a rua, cara, pra não falar com as pessoas. Pois é. Apresentar trabalho em escola, passava mal. E aí, como é que Deus foi me treinando? Eu estudei em 8 escolas. O que acontecia? Quando eu me acostumava com uma turma, no outro ano estava em outra. Eu tinha que começar a falar com todo mundo. E Deus tem um plano, um projeto na vida de cada um. Isso aí. E eu, para dar uma descontraída agora, né? Pergunto sempre o seguinte: um caso engraçado, triste, diferente, curioso, um caso que você queira contar. Não precisa necessariamente ser a ver com cartório, né? Mas um de look, por exemplo. Com consultoria. Uma consultoria diferente, engraçada, triste. Enfim, vocês escolham um caso. Não, vai Patrick contar. Agora pra eu pensar. Com o Patrick eu sempre respondo. Pode ser mais inspirador assim também? Claro. Pode. Então, nesse assunto que a gente tá falando, a gente nunca sabe quando que a gente tá inspirando outras pessoas. Sim. E, por exemplo, essa semana eu comprei uma cafeteira lá pra casa, porque quando eu fui na casa de vocês, eu vi como vocês atendem, recebem tão bem as pessoas. E quando eu falo que eu sou fã de vocês, é de verdade. Porque vocês... Eu vou chorar de novo. Vocês trazem isso, assim, uma alegria tão legal de estarem juntos, e é tão bacana de acompanhar e tudo mais. Eu falei, cara, eu quero poder fazer isso também pelas pessoas que vêm aqui e tal. E não é só isso, não é só a máquina de café, não é só... O que aquilo ali significa? Então é receber bem as pessoas, fazer essa energia positiva e tal. E me inspirou muito. Eu fiquei, tipo, emocionado, assim. Teve um carinho. Eu tô com um carinho tão grande nessa cafeteira por causa disso. Por causa desse sentimento bom que me trouxe, marcou. Então eu quero poder também trazer isso porque é o cuidado de vocês. Na casa de vocês, o pessoal não sabe, mas é uma casa tão bem cuidada, com tanto carinho. É um lar. Na verdade, né? Verdade. É um lar. Então, da nossa casa, me inspirou tanto, e eu quero trazer isso pro meu casamento também, pra minha casa. Obrigado. E eu vou cortar aqui antes que eu chore também. Agora pronto. Agora foi a maquiagem toda. E ponto final antes que eu chore também. Tem maquiagem aí porque aguenta choro? E essa semana nós fizemos 19 anos. 19 anos. Parabéns. Deus abençoe. Isso é pra Vida longa ao amor pouquíssimos. de vocês. Amém. E hoje a família é tão Muita banalizada, né? A sociedade quer banalizar tanta família. E assim, a família é coisa de Deus, gente. Não tem, sabe? Você vê uma família, Deus está ali. Sim. Sabe? Com os seus perfis, né? Tem um perfil mais bagunçado, mas se tem respeito e amor, com certeza Deus está ali. E é qualquer relação, né? E você? Depois dessa, né, Patrícia? Caramba! Não, assim, eu acho, em relação até vários, claro que não são todos, mas muitos, mas os casos, né, das pessoas que chegam a mim, porque eu falo que Deus realmente conecta. Né, pessoas, né? Então, assim, eu fico até surpresa às vezes, mesmo que eu sei que Deus é incrível, mas às vezes me surpreende as pessoas que Ele me conecta. E às vezes o acesso que eu tenho na vida das pessoas que eu atendo. E os porquês, sabe? Então, mulheres que... Por isso que as pessoas acham a consultoria, a roupa, é só isso, mas o quanto que elas me trazem depois de...
até em mensagens, elas me mandam, nossa, sabia que agora eu consigo até cuidar mais dos meus filhos melhor, eu me olho e me sinto bem, e me sinto bonita, eu passei por um processo, né, da gestação que foi difícil, porque toda mudança na vida das pessoas impactam na forma que elas se vestem. Sim, com certeza. Então, assim... E aí, o quanto elas me falam e o quanto que eu acesso e encontro pessoas especiais, assim, eu acho que isso pra mim são histórias, assim, que eu carrego, que eu encontro pessoas que me passam certos feedbacks, né, sobre alguns atendimentos que eu fico assim, não é sobre mim mesmo, Sim. porque eu não sou essa pessoa, vamos dizer assim, sabe? Então, isso me constrange e me emociona. Então, eu acho que é isso que... Legal. Então, até a Ana é uma dessas que... Às vezes, quando eu volto dos atendimentos, eu falo, né? Não é porque você tá aqui, eu comento isso com meu esposo, enfim... Eu falo, ele sempre pergunta, e aí, como é que foi a pessoa e tal? Eu falo, nossa, são muito gente boa, as pessoas do bem, que carregam essa energia, que carregam leveza, simplicidade, gentileza. Então, continue sendo essas pessoas receptivas, essas pessoas gentis, empáticas, generosas. Então, vocês passam isso, essa verdade. Vou chorar de novo, gente. Eu tenho a agradecer por Deus ter cruzado os nossos caminhos. Muito assim. obrigado. Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas. E mora nas coincidências, né? Pra se manter no anonimato, certo? Pois é. E é isso aí. Queria que vocês deixassem a rede social de vocês, as redes sociais, né? No caso, eu uso apenas o Instagram, é Stephanie Muri. E eu tenho um outro perfil também que é stephanieMuri.resolva, porque eu faço parte de uma plataforma. Mas o principal é Stephanie Muri, com Y no final. Mas meu nome é complexo, então é STEPHANIEMURY. Depois Stephanie Muri. Você me passa que o cara da falando em cartório, minha irmã morava nos Estados Unidos na época que eu nasci, e ela mandou por escrito, soletrou letra a letra pra minha mãe, mandou pro cartório e falou: é assim que tem que escrever, britânico. Então, ó. Patrick. E o meu, no Instagram, é Patrick Munhoz, sem o H, com 2 E's no final. Botando Patrick Munhoz, lá de qualquer jeito vai aparecer. E muito obrigado pelo convite. Vai ter que ter parte 2, 3, 4, 5. A gente agradece. A gente agradece demais. Imensamente. Mas fica tranquilo que o cara da edição, ele é bom, ele vai botar aí no Instagram, certo? Não vou precisar soletrar. O cara da edição. Rapaz. Gente, empenhado. Olha, muito obrigado. Eu não vou falar muito, senão eu vou chorar mais uma vez aqui. Então, assim, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de vir e por tudo. Por tudo. E por tudo resume bastante. E você, tabelião, escrevente, advogado, gente, obrigado. Valeu, meu querido. Que gostou desse programa. Se veste melhor. Você, homem. Contrata eles. Manda um alô. São pessoas de bem. Se vistam melhor. Vocês estão fazendo um Eu bem vou pra fazer vocês. um projeto para assessoria de cartório e vou incluir na parte Tem do um projeto gigantesco para assessoria de cartório. um capítulo com eles. Vai ter uma parte do... Sério, gente, isso impacta muito a nossa vida. A gente que é tão maltratado dentro de cartório, que a gente, sabe, as pessoas pensam tão mal. A gente está aqui para isso. E a maneira de você se vestir vai dizer muito pro teu cliente, pro teu funcionário. Seu funcionário é para você. Uma equipe bem vestida é uma equipe bem em harmonia. E assim, e quando tem harmonia no ambiente, tudo flui. Tudo flui. É só questão de tempo. Para você que nos acompanha, @Casal Notarial no Instagram, no YouTube, TikTok e no Spotify. Estamos no Spotify. Muito obrigado, um beijo e até semana que vem. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço.